Fala galera, eu sou o Rogério. Eu sou o Wesley. A gente está começando o primeiro episódio do Papo de Escada. Para quem não teve a oportunidade de acompanhar nosso episódio 0, o Papo de Escada foi uma ideia que a gente teve para trazer pessoas especiais, bater um papo sobre trajetórias de vida, sobre a escada que cada um percorreu. E convido vocês a assistirem o episódio 0 antes desse primeiro episódio para entender exatamente como é a nossa história e por que a gente está aqui. A gente tem patrocinadores para esse primeiro episódio, que eles vão ficar passando na tela ao longo do podcast, mas se a gente já puder comentar brevemente sobre eles. Studio Good. O Studio Good, que é um estúdio de modelagem 3D, então basicamente de escultura. Também temos a Gluck Seguros, que é especializada em plano de saúde. Também temos a Credo Que Delícia, uma loja de sex shop, que ainda está em desenvolvimento. E também tem a XPTO Marketing Digital. Eles estão patrocinando esse episódio e os próximos 2. Bacana. Bora? Bom, a ideia do podcast, como vocês puderam acompanhar no episódio 0, eu venho de um outro mercado, a gente é formado em publicidade e a ideia é a gente furar as bolhas daquilo que a gente faz usualmente no nosso dia a dia. Então a gente quer trazer pessoas da área de entretenimento, da área de ciência e tecnologia, da área de educação, empreendedorismo, várias bolhas, várias áreas do conhecimento para que os papos sejam cada vez mais interessantes. E o nosso primeiro convidado, ele meio que é um combo, né, de tudo isso, da parte de... É um combi. Um combo ou uma Kombi, por que uma não? Kombi, né? E queria que você apresentasse nessas honras de apresentar o nosso primeiro convidado. Paulo Barossi, ele teve um restaurante japonês aqui em São Paulo chamado Nakombi, e que hoje é uma franquia e não pertence mais a ele, mas o Paulo, eu acho que ele é muito além disso, ele tem muita história para contar, experiências de vida em outros países e também muitos... Ele tem muito contato com pessoas influentes, mas é muito além disso. Ele é engraçado demais, assim, e eu não gosto de encher o saco dele, assim. Então, vamos lá. Não me coloque nessa posição de muito engraçado, por favor. Paulo, bem-vindo, obrigado por ter dado essa moral pra gente aí no primeiro episódio. Prazer te receber aqui. Nunca imaginei participar de um podcast, como é que seria isso? Então... Não sei nem por onde começar, vocês que devem... Talvez, a gente também não imaginou ter um podcast. Ele também não imaginou. Tudo novo. Mas... Você imaginava ter um podcast? Não sabia? Será que a gente começa com sacanagem, já que você tem uma sex shop patrocinando? Acho que pode ser. Você quer falar alguma... A gente podcast? A gente pode ou não sexy? Pode sex? Ô, Paulo, eu vou então começar... Eu queria que você falasse sobre o lugar que você nasceu, assim, da região de São Paulo, que acho que foi lá na região do... Foi do Ipiranga que você tinha falado? Sim, sou do Ipiranga. Nasci no Ipiranga. Fiquei até os 12 anos e, como eu era filho temporão, na verdade eu sou filho de camisinha. Eu acabei sendo relativamente distanciado dos meus outros irmãos e propriamente dos meus pais também. Aí, com 12 anos, eu fui morar no interior de São Paulo, no internato alemão, laico, não tinha igreja nem nada, era misto, muito interessante, foi uma experiência incrível, mas isso me trouxe traumas de separação, porque eu só via meus pais de 15 em 15 dias. Mas era uma escola absurdamente fantástica em todos os sentidos. Enorme, atletismo, piscinas olímpicas e 1000 jogos, enfim. Eu fiquei 4 anos lá, depois eu me casei pela primeira vez bastante jovem, com 17 para 18 anos. E como os nossos pais meio que rejeitaram essa união, a gente resolveu fazer uma viagem para o Nordeste. Dormindo embaixo de carreta, cara. A gente pegou carona daqui até Natal. Uhum. E dormimos debaixo das carretas, quando era possível, dormimos dentro de um puteiro. Foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, uma vez que a gente estava armando a cama debaixo da carreta. Não tem como, Paulo. Armando a cama debaixo barraca no puteiro da carreta. Daí o Ceará, que era o motorista, ele estava lá conversando com a Cafetina, que era uma mulher que ele encontrava sempre, e aí eles convidaram a gente para jantar com eles. E daí, no final do jantar, ela virou para nós e falou assim, não, eles vão dormir no meu quarto. Ô, Paulo, você é o primeiro homem que vai dormir na minha cama. Nem o Ceará não tinha dormido lá ainda.
Aí dormíamos eu e ela na cama da cafetina. Na manhã seguinte, as putas vindo trazer café da manhã no quarto. Enfim, daí quando nós chegamos em Natal, por acaso pegamos uma carona de um cara para levar a gente para Ponta Negra, que é uma praia separada da capital, e eles nos levaram a um forró. E quando a gente retornou do forró, a barraca estava armada na praia de Ponta Negra, ela estava debaixo d'água porque tinha caído uma tremenda tempestade. E aí fomos parar na casa deles, e ela era uma jornalista paulistana, casada, juntada com esse potiguar, né, com esse cara de Natal. E isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira ela ia trabalhar e falou: Paulo, você não é fotógrafo? Você não quer ver lá no jornal que estão precisando de um fotógrafo lá? Sério? Eu era fotógrafo. Sério mesmo? Sim. Então tá bom. Sim. Tinha o meu peso maior da nossa viagem era meu equipamento fotográfico, sim. E daí eu fui para o jornal fazer uma entrevista e me contrataram na hora. Eu era mega hippie, eu tinha um cabelo enorme, usava camiseta. E eu acabei sendo o fotógrafo pessoal do Aloysio Alves, que era o candidato ao governo do estado, dono da rádio e do jornal. Aí eu comecei a compreender a história das oligarquias nordestinas, que é os Alves e os Maia no Rio Grande do Norte, aí o Barbalho, não sei mais quem, lá no Pará, aí é os Maia e não sei mais quem em outros estados, é tudo, é uma capitania hereditária num nível assim absurdo. Então eu tive a oportunidade de, durante um ano que eu fiquei fotografando para esse jornal, passear pelo interior, Potiguar inteiro, conheci a Caatinga toda, as grandes fazendas no meio de áreas completamente áridas e secas. Isso com quantos anos? 18, 19. Ô, Paulo, mas deixa eu cortar por um fato. Em que momento que você viajou para fora do país a primeira vez e como que foi? Então, por qual motivo? Porque a gente tinha essa ideia de ir embora do Brasil, né? Quando eu comecei a namorar a mãe dos meus 2 primeiros filhos, a gente tinha essa ideia de viajar, fazer uma viagem longa. E eu sempre fui muito aficionado por viajar. Muito, desde a minha mais tenra infância. Quantos países você conhece hoje? Agora 65. Não todos eles com tremenda profundidade, mas muitos deles sim, com bastante profundidade. Mas em todas as ocasiões por onde eu passei, eu tive experiências bastante interessantes, assim, entende? Sabe o que eu lembro você falando disso? A vez que você estava na Ásia, aí vocês encontraram uma menina, aí eu não lembro se ela chama Bruna. Aí a Gabi, que é a esposa dele, foi falar com ela lá, conversar, falando: puta, você conhece o Wesley, você lembra disso aí ou não? Caraca! Você lembra disso? Não. Lá na Ásia, vocês encontraram a menina, falou: puta, eu conheço o Wesley. Falei: sério? É porque mentira do caramba, né? Quando eu fiz o mochilão lá no Peru. E ela tava lá, conheci ela lá, e depois ela foi pra Ásia, e você encontrou ela lá, conheceu ela lá, e a gente era amigo em comum. Qual a chance? Caramba! Quantas pessoas tem na Ásia? Mentira isso aí. Ela viaja pra caramba, ela tem foto com eu não lembro tubarão-baleia. pessoa. Depois eu te mostro. Eu não lembro. Mas aí a gente acabou indo para os Estados Unidos, e depois, no 85, fomos para os Estados Unidos e ficamos 7 anos morando lá. Aí, sem voltar ao Brasil, que foi a minha primeira grande experiência fora do país, né? E daí eu retornei ao Brasil e comecei a fazer festas, que eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Eu trouxe um tremendo equipamento de som, super sofisticado, para fazer uma boate de jazz, uma casa de jazz, chamava Jazz and Blues, que tinha em São Bernardo, que era muito famosa. E aí aconteceu que esse negócio não virou e eu acabei começando a fazer festas, chamava... eu não lembro do nome. Ô, Paulo. Motim. Aí eu fiz umas tremendas festas assim incríveis, alugava mansões no Morumbi que estavam para alugar, limpava a piscina, enchia a piscina, fazia uma puta pista de dança, botava a banda para tocar, cobrava um preço cheio, fazia uma tremenda numa festa. Isso que ano que era? 96. Porque 95. Porque isso é frequente até hoje lá na região, né? Eu não sei, mas é o que eu fiz algumas boas festas. Cara. Você não sai mais? Sair? É. Puta, que eu não gosto de fazer. Adoro balada, adoro. E deixa eu te perguntar um negócio. E por que, como que você foi inserido no meio
vamos supor, das pessoas famosas mesmo? Qual que foi o seu contato? Foi no Rio? Porque assim, você conhece muita gente Conheci bastante gente, sim. famosa. Por conta do Nacombi, né, cara? Sem Então dúvida conta, nenhuma. conta a história do Nacombi. Eu tenho muita curiosidade do Nacombi. O Nacombi foi o primeiro grande restaurante fora dos guetos, se eu pudesse dizer dessa forma, entendeu? Das colônias, né? Da colônia propriamente Sim. dita. Porque eu acho que assim, quando não se falava em food truck no Brasil e quando não se falava em comida japonesa fora da Liberdade ali, dos bairros mais tradicionais, foi quando você de fato veio com a ideia e quebrou tudo isso, né? Porque a ideia principal era fazer o comida itinerante. Eu estava super duro nessa época e eu saquei que era um momento em que os profissionais liberais estavam ali, não sei se eu posso dizer dessa forma, mas assim, eu percebi que tinha tintureiro na rua, tinha chaveiro, tinha pasteleiro, começaram a colocar esses produtos em vans. Aí eu pensei em colocar numa Kombi, mas até aí tudo bem, botar numa Kombi, porque eu achava um carro interessante, botar um sushi bar numa Kombi. Eu estava num papo de mesa e alguém falou: Paulo, o que é esse negócio de você vender sushi na van? Eu falei assim, vou vender sushi na Kombi. Na hora que eu falei isso, a ideia veio como se, assim, é muito louco quando acontece isso, de um modo lisérgico, cara. Aquilo veio toda a fita em um segundo do que era o negócio. Não é mais sushi na Kombi, é na Kombi, o restaurante é uma vila, os japoneses se perderam num córrego, a Kombi atolou, vou ter casinha, tatame, dá licença, tchau. E saí, peguei minha agenda e comecei a ligar para um monte de gente. Quando chegou na letra R, que era do Ricardo Corte Real, que é um cara cujo pai fez a família Trapo, junto com o Jô Soares, eles eram os nossos vizinhos. Ele tinha vizinhos. um programa na Band, Ele tinha supermarket. Exatamente isso, ele fazia peças e o Ricardo era um grande amigo da minha família, dos meus irmãos, meu também. E já estava na letra R, era o último que eu ia arriscar, velho. Falando para todo mundo do meu projeto, todo mundo falando, cara, você é louco, você tá doido. Aí o Ricardo, um cara mais antenado, virou para mim e falou assim, cara, é o seguinte, cara, não tenho grana, tô com 2 peças acontecendo, tenho um supermercado lá. Se eu tivesse bala, eu entrava nessa fita. Mas eu vou te dar um telefone de 2 caras que estão acontecendo aqui em São Paulo. AJs? Oi? Os AJs. Não. Eles tinham uma tremenda de uma boate, chamava Kashmir. Eram sócios. Sim. E aí eu fui encontrar essas figuras. Um deles não gostou, o outro falou, não, eu quero conhecer. Mas eles eram sócios? Sócios. E aí eles falaram, a gente vai levar para os nossos outros 7 sócios. Aí um dia, numa puta noite de balada, eu fui lá na boate deles, eles me juntaram, fiquei no meio de uma sala e contando o meu projeto, eles tomando todas. Gostei, fechado, vamos fazer. Você não tinha nada escrito, foi tudo cabeça? Tinha um projeto, sim, meu irmão é arquiteto, ele me ajudou a idealizar a Kombi, de cortar ela, tirar o teto. Não tinha nada nesse sentido. E aí fomos procurar lugares para fazer. E era quando a Vila Olímpia não era nada, era um bairro de drogados e galpões de publicidade, de estúdios, de gravação. A antiga zona industrial de São Paulo era ali, né? Exatamente. E aí a gente alugou um lugar, aquilo lá, bicho, explodiu, construímos em, sei lá, 10 meses. Explodiu, foi uma loucura. E aí começou a frequência começou a ser muito assídua de pessoas famosas, e eu comecei a me entrosar com eles e acabou que eu conheci bastante gente nesse meio. Até que montamos alguns outros restaurantes, depois eu fui para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu tive outros sócios também bastante importantes. E até o momento em que eu sou um cara bastante dinâmico, no meu gosto. Se não tem dinâmica, essa coisa de fazer a franquia, de ficar tudo igualzinho, isso é uma coisa que não me agrada muito, entende? Você gosta mais de coisa mais exclusiva, né? Exato. De movimento, de movimento, um próprio movimento de criatividade. Mas desculpa eu te interromper, mas uma coisa que é muito evidente em você, desde que eu te conheço, de que eu te conheci, é que o negócio, assim, ele é muito intenso. Sim. Ele, assim, é o tesão, então você vai lá fazer. Na hora que também chegou assim, é uma brochada que, tipo... acabou. Não sei se me broxou assim, me broxou porque eu cansei com a coisa administrativa, de funcionários, eu era escravo do negócio, eu tinha que ter muito capricho com tudo, e aquilo foi começando a me cansar, e até que o momento que eu desisti, queria
vendi e saí do negócio. Mas você ficou com um nome muito forte, né? Sim. Isso aí, porque tem uma ocasião que eu não sei se você lembra, a gente estava jantando. Tava eu, você e o Robson, gêmeos lá. Aí a gente estava num restaurante japonês e você foi pedir alguma coisa pro garçom, aí você foi falar alguma coisa ali. Todos eles falaram, eu sei quem você é. Eu sei quem você é. Falou assim, eu sei. Eu lembro disso. Você lembra disso? Lembro. Falou assim, a tal fulana, ela falava muito bem de você. Aí, você lembrou lá, fingiu demência lá. Aí, e todo mundo sabia quem você era, assim, você ficou realmente muito, com o nome muito forte nisso. Eu tive meus momentos de fama. Felizmente isso acabou, cara. Que ano você vendeu? Faz lá seus 6, 7 anos. Só isso? Sim. Você acha que você saiu no momento certo? Porque... Eu acho que eu saí depois. 2017? 2014 eu vendi. Então, 10 anos 10 quase. anos, 8 anos. Eu saí depois do que eu deveria ter saído. Sem dúvida nenhuma, porque nesse momento eu já estava plantando essa história de viajar. Então, apesar da minha escravidão, anualmente eu pegava lá 1 mês, 2 meses, às vezes, e saía para viajar. Foi quando eu comecei. A primeira viagem foi para... A primeira grande viagem foi para Itália. Montei uma balada na frente do Nakombi. E aí um cara convidou empresários de São Paulo para irem... Minto, antes disso aconteceu uma outra história. Essa daí é legal pra caralho. A Carlsberg, que é uma cervejaria dinamarquesa. Não conheço. É, uma cervejaria importante, Carlsberg. Eu já vi patrocinando algum time. Tem uma puta cerveja boa, cara. Verdinha, escrito desenhadinha assim. Acho que patrocinou o Liverpool, se eu não me engano. Pode ser, ela é muito famosa. Com a letra cursiva. Exatamente. Eu sei qual que é, então. E ela patrocinava o Nakombi e outros restaurantes estavam penetrando no mercado paulistano, principalmente, né? E aí eles fizeram um sorteio de 100 ingressos para irem assistir um pupurri de grandes shows. Tinha Seal, tinha grandes artistas da grande mídia, do da grande cena, mainstream, da grande cena, para quase que uma despedida do estádio de Wembley, na Inglaterra, que é o estádio mais famoso lá. Tal. Foi demolido e reconstruído. Exatamente. Aí, esse sorteio foi feito em vários restaurantes de São Paulo e a largada, juntar toda a galera que foi sorteada e partir nos ônibus para o aeroporto ia ser no Nakombi. E, cara, eu literalmente estava assim. Sandália havaiana, shorts e camiseta. E uma coisa engraçada é que vinha muita celebridade lá. Muita celebridade, gente muito fresca também. E eu andava desse jeito, sempre fui dessa forma. E nada impedia minha interatividade com todo mundo. Enfim, a razão pela qual eu disse que eu estava desse jeito é que no final do sorteio foram 99 pessoas. Aí meu sócio, vendo que eu era um puta de um escravo lá mesmo, que eu saía 4, 5 horas da manhã, e 10 horas da manhã eu estava de volta no restaurante todo dia, virou para mim, Paulo, por que você não vai? Eu disse, como que eu vou, Coy? Você tá louco? Vai, meu, mas os ônibus estão saindo. Ele falou, vai. Aí eu fui falar com o organizador, dá para eu ir? Dá. Aí eu peguei a moto do barman, subi na moto, fui até minha casa a 1 bilhão por hora, que eu morava no Caxingui. Eu sabia exatamente, como eu sou muito organizado, eu sabia exatamente onde estava meu passaporte, minhas coisas. Eu nem acendi a luz da minha casa. Eu abri a porta, fui na minha gaveta, peguei o passaporte, deixei a moto ligada, fechei a porta, fui embora. Quando eu cheguei ao Nakombi, os ônibus já tinham saído, estavam na Juscelino Kubitschek. Fechei o ônibus, parei, eu subi. Desse jeito, e o passaporte? Eu não tinha carteira, mais nada. Aí eu entrei, um cara me deu escova de dente, o outro me deu cartão de crédito, o outro me deu uma cueca, um par de meia, e eu fui fazer a viagem com eles para a Europa. E depois ia ser Inglaterra, passou pela Suíça, passou, acho que mais algum lugar lá, e voltamos. Quantos dias? Acho que uns 15 dias. Foi sensacional. Aí a outra viagem foi Mas a roupa não faz diferença para você, né, Paulo? A menos se fosse outra estação lá, né? Não, eu tô falando porque o Paulo gosta de ficar pelado, né? Entendeu? Não, quem tiver depois a oportunidade de acompanhar as redes sociais vai ver um pouco. Isso é um ponto que a gente vai tocar também. Agora, deixa eu falar uma coisa que eu não... Isso é uma coisa que não tá na rede social, mas sempre foi uma coisa que chamou a atenção de todo mundo que ia na sua casa. O quê?
que você, logo que pegou o apartamento, arrancou as paredes do lavabo e tava, assim, ó, você ia na casa dele, tava todo mundo na sala, de repente ele tava tomando cerveja, ele, peraí, ia lá, começava a mijar lá no vaso sanitário, que não tinha nenhuma parede ali cercada dele, assim, ó, tomando cerveja, aqui assim, o pessoal aqui na sala, aqui na sala dele lá, todo conversando, o namorado dos outros assim, ele lá assim, mijando lá, dá descarga assim, então, continua a conversa. Tão simples quanto. É nível Paulo da... Não, mas isso aí aconteceu porque eu sempre gostei de ter ideias diferentes, assim, ideias que não me dão muito tesão, eu simplesmente não as faço. E o apartamento estava muito bonitinho, estava realmente do nosso gosto. Quando chegou na hora de fechar o lavabo, eu achei que aquilo ia ser muito medíocre, simplesmente colocar 2 paredes com uma porta. Eu queria uma coisa diferente, eu queria uma parede de treliça com uma iluminação X ou um cobogó, sabe? Uma coisa que fosse realmente interessante. Uma coisa que virasse. Eu estava tendo umas ideias mirabolantes. Aconteceu que não aconteceu nada e aquela privada começou a ficar ali na sala e ali ficou. Na época eu namorava assim, ia lá, aí ficava assim, ele conversando com uma ex minha e ele parou assim, foi lá e foi mijar e continuando a conversa ali, falando ali e mijando. Mas a pia era bonitinha, você lembra da pia como era feita? Lembro, que era com cano de cobre, Mas é isso. E sim, eu sou nudista. O Paulo é. Mas você olha agora das redes sociais, que eu tinha esquecido desse ponto. Eu mostrei pro Roger as fotos, e até eu não sei nem se vai ter como espelhar aqui, se você quiser tentar depois, mas a polêmica das suas redes sociais, do seu Instagram. Primeiro que o nome é Charlie's Angel por causa das Panteras, é isso? Das Panteras. Não, é que eu não sei, depois eu desencanei, mas ali ficou o nome mesmo. Eu não, quando do advento das redes sociais, mesmo no Orkut, eu não gostava de ter o meu nome próprio. Eu não tinha esse tesão de colocar o meu nome para ser promulgado ou para ser encontrado, entendeu? Pelo nome propriamente dito. Eu queria que aquilo se evidenciasse por si mesmo. Pelo conteúdo. Pelo conteúdo e não pela minha pessoa, exatamente. Então, quando chegou na época do Instagram, eu não sabia o que colocar, eu lembrei das 3 Panteras e falei assim, Charlie's Angel. É o anjo, um dos anjos do Charlie's, né? Não, eu tô falando, por exemplo, as fotos que tem lá, sua foto com placenta na cabeça, essas coisas assim que relacionadas a... Bananeira no... Não, porque a placenta foi em função os 2 nossos filhos nasceram no nosso apartamento, né? Eu que os recebi junto com a parteira. Então, foi uma das... Provavelmente a experiência mais magnífica da minha vida, né? O nascimento é uma coisa assim, absurdamente fantástica que está absolutamente, tal qual, permeada pela desnatureza humana, né? Pela industrialização do parto, pelo desencontro do ser humano com a sua própria natureza, entende? Então, isso se tornou um comércio, se tornou um abuso sexual para com as mulheres, um abuso assim absurdamente profundo que massacra a vida delas e destrói o primeiro contato do bebê com o mundo, né? Quando todos os animais e os seres humanos propriamente ditos sempre tiveram seus filhos em casa ou em seus ninhos ou seja lá onde for. Não, e a própria natureza dá todas as condições de ter o parto normal, claro, né? Você tem 4 filhos. Tenho 4 filhos, 2 adultos e 2 crianças. E enraizou, né? Essa coisa. Claro. Porque assim, hoje você conversa com algumas mulheres, elas nem se informam, já vão falando que o que quer é cesariana e assim, fala com uma boca cheia que tem o horário marcado, o dia certinho para nascer, né? Esse é um conteúdo bastante sensível, que me atinge bastante, que me atinge profundamente, porque eu me identifico demais com essa questão feminina, com essa questão das mulheres. Eu acho que eu creio com toda a veemência que isso é um acontecimento da atualidade que deve ser profundamente combatido, principalmente no Brasil, que, se eu não me engano, mas eu tenho quase segurança de dizer que é o país cujo índice de cesarianas é mais alto no mundo. O segundo lugar
vou dar um chute aí para você, o segundo lugar é os Estados Unidos. O Brasil está na casa dos 80%, 85% de cesarianas em seus nascimentos. Tudo isso. É. Não fazia É bem maior. Porque você segundo me lugar- passou o documentário para eu assistir quando foi nascer a minha filha. Ah, como é que chama? Entendeu? O renascimento do parto. Renascimento do parto. Que aí você começa a estudar mais e você vê que o negócio é O bem... buraco é bem mais É embaixo. bem mais sabe? embaixo. Você viveu, Paulo, a experiência das duas formas? Os 2 primeiros filhos foram diferentes? Sim, o meu primeiro filho nasceu de cesariana. Por uma questão que até hoje eu ainda acredito ter sido uma incompetência da obstetra. Uhum. Mas eu estava lá para receber ele. Eu que puxei ele da barriga, assim, entendeu? Sim. Do corte, né? Da incisão. Então, assim, eu estava presente, a mãe estava presente, então foi uma coisa bastante... Ela A sofreu... mãe estava presente. Desculpa, a mãe estava... Não, Corta, não deu. corta, edita. Não. Esse é um corte. Esse é um corte. Ah, que susto, achei que... A mãe estava presente no parto. E então, o que eu quis dizer com isso é que houve todo o processo de trabalho de parto, todo o processo, ele não foi castrado, que é o que acontece como você mesmo colocou, né? As mulheres hoje elas pegam, não, vou ter filho no dia do nascimento do Neymar, o Natal, o Ano Novo. Mas sabe o que é curioso? Porque assim, por exemplo, a Gabi, ela é muito dessa ideologia mesmo de ser normal, porque ela, se não me engano, é doula também, não é? Sim, ela depois fez um curso de doula. Curso de doula. Agora, é impressionante quando você vai falar com as pessoas e as mulheres não questionam nada. E, tipo, tá enraizada ali e vai ter o filho e nem, tipo, marcou hora, ok, acabou. Não, mas é isso. Não não se aprofunda. E quando você fala, ainda parece que você tem que realmente bater de frente e insistir para a pessoa só se informar um pouquinho mais. Mas eu também tô numa fase que eu vejo que isso é para todo mundo, para falar a verdade, que o pessoal não anda se questionando de nada, né? Sim. Vivendo no automático e sobrevivendo. Mas aí quando puxa para essa coisa de parto aí é mais ainda, porque é um negócio que é uma carnificina, né? Mas total, é uma cirurgia que deve ser executada quando há plena necessidade de tal, entendeu? E então, aí minha segunda filha nasceu num hospital, mas já lá em Los Angeles, e eu estava presente. A mãe também. A mãe também. Ela é americana? A Zoe é então? americana. Não sabia. E depois de muitos anos, aqui a Sátia, que já no apartamento, e o Ian também. Quantos anos de diferença da Zoe para a Sátia? Da Zoe para a Sátia? 23. É bastante tempo, né? E a experiência mais louca, insana é do uma mundo. coisa maravilhosa, cara. Isso é assim, algo de outro mundo. Então, eu sempre tive essa inserção... não sei te explicar, cara, mas assim, esse aprofundamento na questão do nascimento, de me tornar uma pessoa melhor como pai, enfim, e como um ser humano de modo geral, entende? Pela natureza em si. Eu acho que isso aí tem tudo a ver com o meu vegetarianismo também, com o meu respeito para com os animais, com a natureza. E o que me levou a isso, que me levou não, né? Mas algo que me trouxe bastante ponderamento sobre essa questão dos animais foi meu irmão ter mudado para Mauá, quando Mauá não era nada, Visconde de Mauá, que hoje é um lugar super celebrado, né? Super frequentado, mas nessa época que ele mudou para lá não tinha nada em Mauá. E eu conheci uma comunidade de macrobióticos ali. E esses caras me alertaram para essa desconjunção da natureza humana para com a escravidão dos animais. E ali começou a minha jornada nesse sentido. Eu acho que tem toda uma composição de escolhas durante o meu percurso de vida que me trouxeram essa coisa do nudismo, do vegetarianismo, do parto natural e por aí vai, entende? Para uma vida mais livre. Isso aconteceu depois da venda do Nakombi? Não, eu era moleque. Isso me parece que é muito do Paulo mesmo, assim, porque o Paulo, ele não... as coisas para ele não são superficiais, entendeu? Ele realmente precisa de um contato, de uma energia ali, uma ligação.
Não é isso. Sim. O Paulo, ele não não dá para ser superficial com o Paulo, não tem isso. O negócio, ele realmente precisa, se ele tá com você ali, ele tem uma coisa até do toque, sabe? Assim, que é aquela coisa assim que fala, Paulo, para. Mas eu não posso. Mas o Paulo é aquele fica assim. Para que eu não sou touchscreen. Desse jeito assim. Mas o Paulo, ele tem uma ligação disso também com... Talvez com a essência da vida mesmo, né? Sim. De pegar e ter, assim, justamente o... Para de filar, para de punhetar a vida e faz o básico primeiro, entendeu? Faz bem feito o básico, que é tipo ter a ligação de... realmente esse questionamento de... Será que a gente precisa de tudo isso que a gente inventa? Sabe? É a questão de como se diz assim, de viver com o simples ali, que é a questão do parto, que a gente estava falando também, que é a natureza no momento do parto, ela mesma se encarrega de criar as condições para expelir o filho, vamos dizer assim, e não precisa ficar enfiando, o que era? Ocitocina? Não, qual que era? Eu não lembro. Mas enfim, um que trava e o que solta lá exatamente. E fica colocando um negócio sintético, sei lá o que for, não precisa, porque o corpo mesmo já vai... Tem todos... Quem é doula, quando você conversa com uma doula, ela consegue ler todas as etapas que vão acontecer. Então não é uma novidade. Vi ali, aconteceu isso, daqui a tanto tempo vai acontecer isso. Não é assim que... Sim. E tal, assim. Então o Paulo sempre teve esse questionamento, tipo, precisa de tudo isso? A natureza... já proporciona isso do jeito certo e a gente fica atravessando o caminho dela, né? Sim, claro. É a artificialização de tudo. O ser humano, de modo geral, ele tem o costume de artificializar a vida, né? A própria roupa já diz isso. Você vai para o Rio de Janeiro, as minas estão completamente peladas, velho. Agora, ouse tirar o sutiã de uma menina na praia. Ela já está pelada. Para mim, biquíni é um adereço erótico. A ideia que eu tenho é que dá mais tesão olhar as meninas de biquíni... Você vai imaginar como que é do que vê-las peladas, cara. E eu já frequentei 1 bilhão de praias em nudismo. Aliás, são as praias mais legais que tem de ir, principalmente na Europa. Eu acho muito louco a relativização, assim. Você vai no supermercado na praia, as pessoas estão de biquíni. Você vai no mesmo supermercado aqui em São Paulo, é completamente absurdo você imaginar. Houve uma época que eu morava no Rio de Janeiro e ia até o banco de sunga, né? Descalço de sunga. Aí começaram a proibir... Eu lembro lá no Cambuci mesmo. O quê? Que uma vez você saiu lá do prédio, aí foi de sunga, era Tia Rosa que chamava? No Tia Rosa, sim. Aí você foi de sunga, assim, todo mundo olhando na rua, assim, o Paulo no meio da cidade andando de sunga lá pra ir no restaurante. Mas é que eu tenho um comportamento meio praiano mesmo, assim, de verdade. Independente, não é fazer tipo nem nada, porque eu sou, sei lá, essa forma mesmo. Eu morei muito tempo em praia, eu gosto muito desse ambiente praiano. E outra coisa que me ajudou muito foi chá de cogumelo, velho. Quando eu morei em Natal, eu tive contato com a psilocibina, que foi bastante transformador. Mas em que sentido? Sentido que... Não é esse cogumelo que tá na moda hoje, que você compra na... Não, shimeji. É quase um shimeji aquela merda, velho. Você dá pra colocar, você pega aquilo lá... Você pega aquilo lá e coloca na sopa para fazer comida. Aquilo é brincadeira. De verdade. Dá um brilhozinho que chamam, né, cara? Não, mas o outro não. O outro é aquela puta chapeletona que dá na bosta da vaca, que você vai lá pegar depois de um dia de chuva. Não, sério. E aí? Em Natal, a gente pegava de saco. E depois batia com folha de eucalipto, que era um puta trampo para arrumar, porque não tem folha de eucalipto lá no Nordeste, não era muito fácil de achar. Batia no liquidificador, coava e tomava aquele chá que é forte pra caralho, cara. Assim, é uma coisa de louco. E o que dá, assim? Bicho, entorta tudo. Entorta de verdade. Mas não é que entorta que você vê coisas. Ele altera a sua sensibilidade para uma profundidade muito grande. Vertiginosa. Então, a primeira vez que eu tomei foi em Canoa Quebrada, quando Canoa Quebrada era um... Quando não estava quebrada ainda. Não estava quebrada. Não tinha nem canoa. Aí, a primeira ideia que eu tive é que ele leva o ser humano para o tamanho real dele. A percepção de si mesmo para com a natureza transforma-se em verdade. Então, o mar vira um monstro, o mar vira uma coisa muito grande, o céu ele se torna
a infinitude do céu se torna algo de uma profundidade assustadora, amedrontadora, de certa forma, pelo que ele pode trazer em termos de abstração, enfim. E aí você começa a olhar os outros animais, a natureza de uma forma completamente diferente. Então, todo mundo dá risada desse episódio, mas é um episódio que aconteceu comigo e eu conto ele porque ele foi bastante significativo. Quando eu encontrei um bode voltando de uma... E eu sentei do lado do bode. Certeza que era um bode. Eu sentei do lado do bode, ele estava do outro lado da cerca e fiquei lá interagindo com ele de alguma forma, sei lá, por um tempo. E aquilo foi catalisador para mim, entende? E depois, ainda morando lá, eu fui enquanto fotógrafo do jornal, eu fui pautado para ir fotografar um matador industrial e um matador clandestino. Então eu já estava provindo da história dos macrobióticos lá em Mauá. Depois fui para Natal, depois aconteceram esses episódios de Canoa Quebrada e do Matadouro. E aí os animais começaram a ter um significado diferente para mim. Assim, essencialmente, eu quase não difiro a importância e o direito de ir e vir de um animal. Porra, como é que eu estou falando animal? Não tem nem nome para dizer. De um ser. Eu tinha um outro termo que eu usava para isso, mas não me vem à cabeça agora. Do ser humano e do ser não humano, entendeu? Todos têm o mesmo direito de ir e vir. Por que a gente se acha no direito de castrar a vida alheia, de prender, de engaiolar, de se utilizar? Hoje em dia, com toda essa inteligência formada, com toda a capacidade de criatividade que os seres humanos têm na atualidade, né? de poderem se alimentar de outras formas, de se desagarrar dessa escravidão absurda. Tem um filme muito interessante, um documentário, chamado Terráqueos, em inglês é Earthlings, que disserta sobre as 5 atividades, as 5 ligações que escravizam os animais, que são vestuário, experimento, entretenimento... Alimentação, vestuário, entretenimento, experimento e domesticação. E ele é narrado pelo Joaquim Phoenix, que é um vegano desde seu nascimento, porque seus pais não eram pregadores, eram um tipo de religiosos, enfim. E musicado pelo Moby, que é outro vegano, defensor dos direitos dos animais. Aliás, a música do Moby me toca muito profundamente. Ele é um cara sensacional. Conhece o Moby? Sim. Gosta? Conheço pouco. Moby é foda, cara. Moby é foda. E é um documentário que é muito tocante, porque você começa a questionar tudo isso aí, entendeu? Eu acho um absurdo, cara, o que se faz. Eu tenho essa aspira também. Direto, sabe? Tipo, que direito você tem de colocar de um animal nascer com asa e você ter, por seu prazer, botar ele lá numa gaiola pra cantar pra você? Tipo, você tá ficando louco. Justamente o diferencial dele é ter asa pra ele voar e você quer limitar. Sabe os negócios assim? Mas todo o processo de criação de animais na Terra é de um absurdo medieval. É medieval. Você decorar com couro, decorar com um pedaço de bicho o seu próprio corpo, quando não precisa mais nada disso. Então, a própria carne, que é completamente... Ela desfigura a natureza, ela acaba com a natureza para você conseguir plantar soja, para criar o gado, que a soja não é para alimentar a gente, e por aí vai. Enfim, é uma conversa muito extensa. A gente volta para o cogumelo. Então, o cogumelo é uma droga muito legal, cara. O cogumelo é uma droga, assim, fantástica, que te traz para o lugar... E você toma ainda? Não gosto de droga, cara. Mas e o que te fez parar de tomar? Bicho, a galera tava tomando tanto chá de cogumelo, né, em Natal nessa época... Que tava todo mundo nivelado, não tinha mais graça. Não, começou a ficar amarelo, velho. Entendeu? Era tanto cogumelo com eucalipto que tava virando koala com Mario Bros. Né? Aí... Não, parou, porque deu o ciclo, entendeu? Parou. Tomei lá, sei lá, umas 10, 15 vezes isso aí. Bem tomado. E não reverteu mais, né? E o Daime, rolou? Cara, eu tomei Daime uma vez, quando eu fui fazer uma viagem de reconhecimento fotográfico para uma empresa de construção em Rondônia, ou no Acre. Em Rondônia, acho que foi. E
Acabou que eu fui a primeira pessoa a dormir na União do Vegetal. Aí eu tomei eles prepararam lá naquela noite que eu dormi lá. E foi uma viagem interessante, cara. Assim, mas é uma viagem introspectiva que você entra de encontro com a verdade, entende? As suas contradições espirituais, as suas contradições corporais e comportamentais, elas entram em choque com o seu mais profundo eu. Então, acho que é uma viagem bastante nesse sentido. Daí eu só tomei essa vez. Conheço muita gente que toma assim, semanalmente, outros diariamente, dão para filho. Puta, nego toma pra caralho isso aí, cara. Hoje virou não diria uma febre, mas quase que isso. Deixa eu te perguntar, fiquei curioso nessa passagem. Você já tinha essas questões, já te martelando desde a sua juventude, e de repente você se Quem vê disse que eu sou velho? da sua primeira juventude? Você está vivendo a segunda. E aí, de repente, você vai para a gastronomia, que, de certa forma, tem esse certo conflito aí. Como que você lidou com isso? Então, isso aí, excelente pergunta, cara. Isso aí me tocou bastante, cara. Porque eu me via como uma pessoa tendo um comportamento profundamente hipócrita. Porque eu vendia bicho no meu restaurante. E apesar de que eu comecei a ser vegetariano aos 18 anos. Dos 18 para cá, eu tive minhas recaídas. Teve umas épocas que eu voltei a comer carne e inclusive fumei cigarro, que é algo abominável. E fumei maconha pra caralho na juventude. Na primeira juventude. Pra caralho. Até que um momento que também não me trazia mais nada, só me drenava energia e eu parei. Mas, voltando a essa questão, dentro dessa época do restaurante, também eu tive, na Kombi foi o primeiro restaurante mainstream, se eu pudesse dizer dessa forma, que vende bicho, que tinha um cardápio separado vegetariano. E era um puta cardápio absurdo, muito bem elaborado, muito caprichado. Foi o primeiro restaurante de São Paulo que teve cardápio em braille. Foi onde saíram toda essa febre de Listerine no restaurante, ducha higiênica, os toaletes eram impecáveis. Mas, enfim, voltando para essa questão, era uma questão hipócrita. Você se sentia mal? Eu não tenho a menor condição de mexer com bicho mais na minha vida. Não tenho a menor condição. E não porque eu fico amando o cachorro, amando o gato, eu acho que os cachorros e os gatos têm que estar para lá deles, entendeu? Não acho legal também ficar tendo bicho de estimação. Eu acho que eu adoro os bichos, mas eu acho que nós somos nós e eles são eles e cada um vive no seu próprio universo, sabe? Eu tenho alguns pensamentos em relação a isso também. Às vezes, sabe, que não é doméstico. Não, a gente domesticou, o bicho não era. Exatamente. Entendeu? Então eu tenho essas inspirações assim, sem precisar de cogumelo. Inclusive nesse documentário Terráqueos, que está no YouTube legendado, é fácil pra caralho de achar. Ele disserta sobre a domesticação, que se refere exatamente a esse conceito da criação das raças, né? Os animais que não são com as medidas perfeitas, com as orelhas perfeitas, corta o rabo, corta a orelha, mata ele porque ele não é das medidas certas, o peso certo, a cor certa. E aí nego passeia com como é que chama um pug, achando engraçado. Você já viu o esqueleto de um pug? Você tem pug? Dois. Dois. Já viu o esqueleto desse infeliz? É um infeliz, velho. O cara é um morto-vivo, não consegue respirar, tem os olhos bugalhados, não enxerga nada, tem catarata. Não fala assim, pô, eu sou apaixonado pelas minhas. Bicho, mas desculpa, é isso. A gente acha engraçado um salsicha, que é um anão. Um anão que sofre pra caralho. Eu fui amigo do filho do Nelson Ned. O nego chamava Júnior, mas ele era um barato. Vai cuspir água, né? Ele era pequenininho. Ele é pequenininho, o Júnior é um ser sensacional. E ele ficava no nosso colo para conversar com a gente, para ficar com a gente. Cara, ele com 25 anos, ele tinha já sofrido várias operações nos joelhos, ele andava de muleta. Então, o que eu quero dizer com isso é que o cachorro salsicha, ele tem um problema de nanismo. Um puta monte de problemas nas articulações, e a gente acha ele lindo de morrer, acha engraçadinho. Não é engraçadinho. É como você achar engraçadinho uma pessoa doente. É assim que eu vejo. E esses cachorros são construídos. Já viu o esqueleto do pug? Já, do crânio, né? Do crânio, é uma loucura. Ele é todo troncho, velho. Não tem onde passar Eu vou pesquisar isso aí. É inacreditável. É bizarro. Eu vou ver se arranjo um pra colocar ali, ó.
Você entende o que eu quero dizer? Não, aí eu não veio mais. Aí você vai para os Dobermans, que não tem, eles têm uma incompatibilidade do tamanho do crânio para com o tamanho do cérebro. Aí você vai pro Rottweiler. Pitbull, tem Não, Rottweiler, Golden Retriever e o Labrador? O Labrador, todos eles morrem com câncer na anca, nas patas, eles desancam. Eles têm displasia, né? Displasia. Já é uma. E tem uma tudo isso é condição fruto comum. dessa escravidão que os homens submetem, a qual os homens submetem os animais. Até inclusive essa coisa de pedigree, assim, né? Claro, pedigree. Agora, pedigree pra gente, o branquinho alemão lá, pedigree é coisa de Hitler, velho. É isso, pedigree. A raça ariana. Porque na biologia fala, né, que justamente vamos supor, os cachorros com raça, eles foram limitados por nós pela evolução, né? Então eles não conseguem, vamos dizer assim, prosperar com o passar dos anos, porque fica engessando ele em vez de deixar ele se adaptar ao ambiente, né? Ah, interessante. Você já tinha ouvido falar disso? Não. Então, por isso que o vira-lata é bem resolvido. Exatamente. Porque ele está evoluindo conforme o ambiente. E isso, assim... Faz total sentido. Faz sentido para mim. Eu não tenho nenhum estudo relacionado a isso, tá? Não é que eu tô cravando aqui, não. Mas pode cravar, cara. Mas tem conceitos que a gente cria na nossa vida que eles fazem. Então, mas para mim faz muito sentido, porque a gente está limitando ele, o ambiente está mudando, e a gente está querendo segurar ele lá como se diz, uma estrutura que ficou lá anos atrás e a gente está querendo, por nosso prazer... É como levar um São Bernardo pra praia, velho. O cara tem São Bernardo no Rio de Janeiro, 700 graus centígrados, o cara passeando com... Porra, bicho. E achar que ele vai tá bem. Exatamente. Só falta estar com o cantilzinho aqui, né? Depois dessa, o Roger não vai ter mais animais. Não, cara, putz, eu sempre tive. Eu gosto. Mas você entende o que eu quero dizer? Não, eu faz sentido. entendo, faz. Eu sei que existe toda essa indústria, mas o cachorro já estava lá. Ela já tinha sido mas é quase gerada... Tudo bem, eu concordo, mas é aquela questão de o passarinho que está na feira, ele já está lá na gaiola, se soltar ele vai morrer. Mas então não tem aqui, não participa, não vai comprar aquele bagulho, entendeu? Não estou dizendo isso para você, mas estou dizendo como que as pessoas criam conceitos para justificarem determinados atos que, sob meu ponto de vista, são equivocados, entende? Então, enfim, a coisa do animal, para mim, é uma coisa muito séria, cara. Muito séria. Eu vi, ele não deixou matar uma barata ali fora. É verdade. É verdade. Não deixou, Não, espanta ela. Mas também não quis levar para casa, Olha, né? Ele nem sabia dessa história. Tá não, eu falei, não, tudo bem, não quero ter... Mas às vezes quer levar para casa, não quer. Não, e se ela entrar aqui? Isso é que se vire. Cara, a barata quando voa não existe ateu. É? Não existe ateu. Pelo amor de Deus. Todo mundo chama Deus na hora, cara. Já viu barata voadora? Já. Nossa. Tem uma história boa disso aí. Uma vez numa casa... Acho que foi a primeira casa que a gente morou lá, a família. Aí a minha tia tava na sala, a barata voadora veio do banheiro, fez a curva assim, drift, pegou e foi lá e, se eu não me engano, veio certinho no ombro dela aqui, assim, ó. Eu lembro até hoje, assim, certinho a trajetória dela, assim, voando. Cara, que bizarro, né? Não tem quem... Não sobra um, cara. Barata é um bicho nojento mesmo, mas, assim, é um animal que nem os outros, cara. Não sei te explicar. Uma coisa engraçada, curiosa, eu diria, que em todas as casas onde eu morei, não tinha barata, nem rato. Em ocasiões de prédios, todos os vizinhos tinham problema de rato e barata. É porque você respeitava eles. Não, bicho, porque não tem gordura de animal, não tem podridão, entendeu? Não tem bicho na geladeira morto, pô. Sabe? Faz sentido. É uma loucura isso. Assim, se você começar a pensar, porque eu gosto, porra. É lógico que você gosta. Você cria um ambiente para a barata estar lá. Exatamente. Né? Não, essa coisa de eu gosto de comer carne, porque é um tesão, realmente é um tesão. Se cheirar não fosse bom, ninguém cheirava. Você entendeu? É verdade. Você acha que cheirar é uma bosta? É bom pra caralho. Entendeu? O nego cheira porque é uma delícia. O nego joga nos canos porque é uma delícia. Senão não jogava. Aí se vicia e tem as consequências que aí é sim uma outra conversa, entendeu? A carne... Que porra é essa? É isso aqui? Ou é o... É a Siri. É a Siri. Desce um pouquinho mais. Perdão? Desce um pouquinho, você vem um pouquinho mais pra cá. Isso, essa foi muito
Aí o que acontece é que, ao meu ver, a carne ela está num lugar que é de puro prazer. Não está no lugar de se alimentar melhor. Um outro documentário muito interessante de se assistir é A Dieta dos Gladiadores. Chama The Game Changers, que é um filme, é um documentário também lá de suas 2 horas, e ele é bancado e produzido pelo o preto lá da Fórmula 1, como é que ele chama? Lewis Hamilton, Schwarzenegger, Djokovic, mais alguns outros que eu não estou lembrando, são 6 ou 7 ultra famosos, todos eles veganos. Então ele disserta sobre todas as excelências de se tornar vegano e os danos que comer carne causam não apenas aos seres humanos, mas ele disserta bem tangencialmente sobre a natureza. O problema é mais a parte da alimentação. É o que ele fala da questão da síntese da proteína, de como isso é no organismo e que na época dos gladiadores isso não tinha sentido. Cara, eu não lembro desse detalhe. Eu acho que eu ouvi falar, alguém me indicou esse documentário. É um filme muito legal de assistir, cara. Eu acho que uma das boas chamadas pro filme, como é que você falou? Que botar o corte? O corte é porque o corte desse filme é que ele diz, tem um momento que eles pegam 3 caras, 3 boyzões gostosões, assim, bem americanos, assim, e aí eles medem o pau do cara, a espessura do pinto do cara, ou eles colocam um sensor no pau do cara quando ele vai dormir, depois de comer um dia inteiro de carne. E as ereções e a duração das ereções e a largura e o calibre da piroca do fulano é medida durante seu sono. E depois eles fazem essa mesma medição sem os caras passando um dia inteiro sem comer carne. Então o pau do cara fica mais duro, mais tempo e mais grosso quando você não come carne. Eu acho que esse é um bom corte para o documentário. Mas é fato, tem isso lá. Uhum. Então é isso, cara. Essa é a história lá, voltando até o momento que eu decidi vender e sair desse negócio. Mas você quis vender por essa hipocrisia? Não, assim? Por um conjunto de coisas. Acho que foi uma soma. Encheu o saco, cara. Encheu o saco mesmo. Eu tinha perguntado se você saiu na hora certa, se você ia falar que não. Eu falei para você que demorei para sair. Eu queria ter saído antes, E daí eu estava nesse processo de querer viajar, e aí eu me casei com a Gabi, eu morava no Rio de Janeiro, conheci ela na praia, e me apaixonei perdidamente por ela, e a gente começou a viajar o mundo, cara. Eu já tinha viajado bastante antes dela, né? E a gente fez viagens incríveis, cara, para lugares magníficos, e a história da viagem também se dá de uma forma mais orgânica, de a gente ir não para lugares onde você sai de um hotel Hilton aqui de São Paulo para um hotel Hilton da África do Sul. Não, a gente vai para um lugar que seja bastante típico, bastante local, bastante... Você quer ter uma experiência imersiva. Exatamente. Quem tem, vamos dizer assim, quem tem o perfil e coragem para fazer isso, não muda mais o gosto por isso. Isso para mim é evidente. Estou falando porque tem viagens e viagens. As melhores viagens minhas foram vamos dizer assim, com perrengue para um olhar da pessoa, de um viajante aí normal, vamos dizer. Porque justamente você não está vivendo a realidade do local. É isso. E a cultura. Você está simplesmente sendo atendido de uma maneira comercial lá fora, né? Quando você pega água, vamos dizer, você vai viver a vida lá, ou no país que você foi, a experiência é muito melhor, né? Acho que é a diferença de viagem e de passeio, né? Você tá passeando por um país diferente. Mas eu acho que a maioria passeia. Não, eu acho que a Catarse foi aquela viagem que a gente fez com a Gabi grávida pra Ásia? Não foi? A gente saiu do Brasil e foi... A ideia era chegamos até a Califórnia de ônibus popular. E como a gente não estava numa fase bastante fértil de dinheiro, eu falei, cara, vamos fazer uma viagem onde a gente vai gastar menos do que ficar aqui em São Paulo parado. Então a gente determinou um budget de $38 por dia para transporte, alimentação e estadia, sendo que
A Gabi estava grávida de 3 meses do Ion, nosso filho de 4 anos hoje. E a Sátia tinha 4 anos. Ah, ela tava também. Ela estava, claro. Ah, achei que era só... Não, fomos eu, a Gabi e a Sátia. Eu, a Gabi grávida e a Sátia de 4 anos. Então a gente saiu daqui de Corumbá, pegamos o trem da morte e de lá 69 ônibus até o final do México. Nossa. Em 155 dias. Ela chegou com 8 meses na Califórnia. Foram 3 voos. E foi uma viagem que a gente determinou $38 por dia para tudo. Você não vai nem ao cinema com 30. Eu fui ao cinema ontem, gastei 60 de pipoca, uma Coca-Cola e uma água com gás, mais 60 de 120. Quantos dólares dá? Deu 180? Deu 20, não, mas ele dá uns 25. Pipoca e ingresso, 120 reais, quanto dá em dólar? Então, mas deve dar o quê? Uns $24? 24, uns $25, isso aí. Ah, Exatamente, a gente gastava, conseguimos gastar 45, não conseguimos os 38, mas gastamos $45. isso os 3. Os 3, daqui até lá. E essa foi uma viagem que eu andava quadras para comprar um bis e dividir em 3, fazia cotação de bis, cotação aquele, como é que chama que tem amendoim? O choquito. Choquita. Aí dormimos em hostel, dormimos na casa dos outros, porque a gente praticou muito couchsurfing. Não sei se já ouviram falar de couchsurfing. Não. Couchsurfing é surfando no sofá. É uma plataforma hoje que virou putaria. O nego virou quase um Tinder de viajante. Mas na época áurea do couchsurfing, você recebia e ficava na casa de outras pessoas no mundo inteiro. Não como escambo, Entendi. mas como favor, para conhecer localmente a comunidade, as pessoas, o modus operandi, o modus vivendi, e ter, como você mesmo disse, uma experiência bastante imersiva. Uhum. E a gente praticou bastante isso, tanto recebendo como fazendo. Fizemos em Fiji, fizemos na África do Sul, nas Ilhas Maurícios, nas Ilhas Seychelles. Recebemos alemães, recebemos peruanos, bolivianos no Rio de Janeiro. E aí, então, nessa viagem para a Califórnia também fizemos couchsurfing, ficamos em camping, ficamos em hostels, né? Então, foi uma viagem assim imersiva, onde você vai, justamente por estar de ônibus, você vai caminhando e percebendo organicamente a mudança de paisagem e de organicidade e de como que as comunidades se mesclam e se trocam, como o espanhol vai mudando, as questões políticas que são, bicho... Que muda a questão de quilômetros, cara, assim, muda totalmente. Cara, né? é uma loucura, bicho. Eu lembro que eu acompanhei essa viagem. Essa viagem foi assim, bicho, estupenda. Eu olho as fotos e eu fico babando, querendo fazer de novo. E uma viagem nesse naipe que eu tô dizendo, fazendo cotação de choquito. De verdade. A gente levou drone, levou equipamento fotográfico, levou roupa, barraca, saco de dormir, tudo tinha 17 quilos. Caramba. Tudo. E o carrinho de nenê da Sátia, que era um daqueles umbrella, né, do guarda-chuvinha, aquele mais baratinho de todos, que é o melhor carrinho que tem para andar. E foi incrível. E a Sátia andava assim 10, 15 quilômetros por dia com 4 anos. O carrinho ficou às vezes muito para levar a mochila em cima. É. E no final, a sua filha nasceu lá? O filho era para ter nascido lá, só que a gente saiu do México, o budget foi para $120. E aí a Dola, para acompanhar uma amiga nossa, emprestar a sua casa em Los Angeles para ter o filho lá, que ela ia para Sardenha. E a Dola custaria $6.000, quando aqui está por volta de 5 a 6 mil reais. E a gente não tinha essa bala para bancar e decidimos voltar. Mas eu queria que eu até pensei em ter no México. A gente considerou em ter um neném no México, mas aí precisa ficar lá 3 meses. Bicho, o México é do caralho. Puta que pariu. Pensa num lugar assim, incrível. O México é um lugar do outro mundo. Mas no final ele nasceu aqui, né? Não foi? Nasceu aqui no apartamento. Aqui não, onde você conheceu. O apartamento do vaso sanitário. Vaso Estava sanitário, aberto, inclusive, nessa época. Tem umas fotos aqui da Gabi tendo o nenê. Você viu a privada ali no canto da sala. Eu lembro disso. Ela mostrando ela. Nossa, olha essa Que foto louco, aqui, né? mostrando tudo. Ela assim, nossa, olha a dignidade, mostrando a foto tudo lá, eu vendo. Eu já vi sua mulher pelada, né, Paulo? Já? Já? Onde? Não, nas fotos. Ah, bom.
Eu também, né? É, você também. Não, você já viu ao vivo eu. O Paulo também. O Paulo não faz... tudo é pretexto pra ele ficar pelado, né? Então tem que tomar cuidado aqui, que você falar muito aí, ele tá pelado aqui. Mas, não demorou já? Não, mas realmente, nudismo é uma coisa fantástica, cara. Você parece que não é nada, mas você entrar numa praia, tirar a roupa, ficar pelado numa praia, bicho, é bom pra caralho. Também é imersivo, você muda a percepção de estar. E quando você vai numa praia de nudismo de verdade, como tem na Europa inteira, como tem na Grécia, como bicho, todo mundo pelado, velho. Criança pelada, adolescente pelado, nascendo, pinto, nascendo... E é muito louco a sensibilidade na região, né? Tô falando assim, porque a gente acha que é normal, é só uma sunga e não tem tanto assim. Tira e vai pro mar. Realmente é isso aí. Como você não tem contato toda hora lá, quando você tira é um absurdo de sensibilidade. Não, mas é diferente, é muito diferente tudo. Observar das coisas, a natureza dos outros perante estar nu, entendeu? Então, a gente tava numa das praias de nudismo em Portugal e, de repente, veio uma menininha de 12 anos, peladinha, lógico, com um punhado de cartões postais grandes, assim, distribuindo para as pessoas. Ela chegou em nós e veio distribuir. E era o camping nudista dos seus pais, que estavam ali num outro lugar, numa outra esteira. Uhum. E ela foi distribuindo o cartão postal de um camping nudista da família dela, onde eles moram, né? Um menino de 12 anos, adolescente, começando a crescer tudo, mó barato, cara. Então, aí depois, no final dessa mesma praia, um cara devia ter uns 75 anos. Começou a plantar bananeira, aí minha filha foi ver ele plantar bananeira, daí eu fui plantar bananeira com ele, a gente... Mó barato, cara. É uma outra... E essa tremenda dessa incongruência ou hipocrisia, diria assim, do brasileiro com a questão da roupa, cara. Bicho! E o engraçado é que os homens têm o direito de mostrar os peitos, às vezes tem homem com peito de verdade, quase que peito de mulher, puta que pariu. É que tinha uns assuntos disso aí com... Mas não é verdade, cara? Não, sim, mas é que eu tô lembrando das conversas da gente. E umas minas que não tem peito não pode ficar. Então, mas é isso que eu ia dar risada. Caralho, que eu lembro da gente discutindo isso lá no restaurante chinês, lá na Liberdade. Aí discutindo. Você falando justamente isso aí. Nossa, o cara lá com o peitão maior que de um monte de menina. É, cara. Aí a menina não tem nada lá e não pode tirar a camiseta. Foi muito engraçado. Entende? O Brasil tem umas praias de nudismo bastante legais. Uma delas é Tambaba, que fica a 49 quilômetros ao sul de João Pessoa. Acho que é a mais famosa, né? É a mais famosa. Tambaba é sensacional, cara. Deve ter uma puta estrutura. Mas você não pode entrar sozinho, homem. Não pode. Mulher pode entrar sozinha ou acompanhada de outra mulher. O homem só pode entrar acompanhado de uma mulher. A partir de um determinado ponto você não pode estar com nada, nem a mulher. Tem que ser nu completamente. E as pessoas acham que é uma pouca vergonha, né? Tem muita gente que tem um baita preconceito disso, né? 99% da população. Eu te garanto que o Wesley e você mesmo, se vocês forem tirar, eu quero ver vocês tirando a roupa. Não, eu já fui, já. Já? É legal pra caralho. Eu não tive essa experiência ainda. Então vai ter, porque é muito bacana, cara. Vale a pena? Vale a pena. Chá de cogumelo também. Eu vou deixar pra minha próxima juventude esse chá de cogumelo aí. Viver. Mas essa questão do... O Paulo não é uma pessoa que precisa tanto também de alucinógeno, né? Eu tô falando... Ô, Paulo, agora a gente... Até foi uma... Não sei se isso não foi em nenhum momento o assunto da gente, tá? Mas essas questões aí sua... Você já viu o OVNI, alguma coisa assim? Não. Não? Não. Então você também... Então, nessa questão que você procura sempre uma viagem pra essa parte aí, você nunca teve nada, né? Não. Mas você acredita? Acredito não, eu tenho certeza. Não tem como não acreditar. Não tem como não estar seguro de que existem outras dimensões, não apenas perceptivas, de estados de existência, como da existência de outros seres na nossa dimensão. Entendeu? Então, assim, não tem como. Tem um vídeo que eu passo para um monte de gente, acho que passei para você também. Eu vou dar um chute, assim, mas com respeito à dimensão, ele está certo. A nossa galáxia, a Via Láctea, ela tem de diâmetro 100 mil anos-luz. 100 mil anos-luz. Nós estamos aproximadamente na metade do centro para com a extremidade. Dentro da nossa galáxia, se eu não me engano, existem 200 bilhões de estrelas.
E nessas estrelas existem outros trilhões de planetas. Isso é uma das galáxias, das 200 bilhões de galáxias que estão num complexo perceptivo do ser humano. Cara, nego tem ideia do que é um ano-luz? A gente nunca vai chegar no ano-luz. Nunca vai conseguir atingir a Alpha Centauri, que é a primeira estrela mais próxima do Sol, do nosso sistema solar. Que está, acho que é um ano-luz, não lembro, mas é assim, a primeira estrela. Nunca vai chegar ali. Você imagina que se dentro de toda essa complexidade vai existir só nós, né? Legal pra caralho. Os caras, né? Imagina, isso é patético. Eu vi uma vez a comparação da Terra em relação ao universo, ela começa gigante. Não tem nada. Aí você põe alguma coisa do lado. Não tem nada. A Terra vai ficando tão pequena que ela se torna um grão de areia, na proporção, um grão de areia, perto do que é o universo não é um grão conhecido, de areia. né? Imagina que a gente não conhece. Não é um grão de areia, não é nada. É menos que absolutamente nada. É nada. É nada. E é muita pretensão a gente achar que só aqui tem vida e o resto não. Pra que existe, né? Tem uma coisa maluca que traz uma percepção. Às vezes eu fico pensando, né? O nego fez R$1 bilhão. Cara, eu acho que é isso. Sabe quantos são 1 milhão de segundos? Quanto tempo é 1 milhão de segundos? 35 dias. Sabe quanto tempo é 1 bilhão de segundos? Não. 35 mil anos. Então você tem ideia o que é 1 bilhão? É muita coisa. Você tá louco. Então você fica pensando que a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. E que a maluca da porra da Alpha Centauri, que se eu não me engano é 1 ano-luz que está daqui, ela está há 1 ano, 365 dias, você precisa viajar 300 mil quilômetros por segundo durante o ano inteiro. Nossa. Viajar na velocidade da luz. Na velocidade da luz. Por um ano inteiro para chegar na próxima... Para chegar na primeira estrela além do sistema solar. Então, cara, lógico que tem outros mundos, outras dimensões, enfim. E aí que entra a religião, entra a questão do conceito de doutrinação, do conceito de administração dos poderosos para com seres humanos mais reles como nós, né? O que a religião faz com a gente, o medo da morte, o medo do castigo, do Deus que não existe, de todos esses dogmas absurdos que permeiam a mente humana de modo geral. Você já foi seguidor de alguma religião, não? Não. Nunca? Não. Eu fui educado por isso em escola. Eu fui expulso de 9 escolas, cara. Eu entendo. Não, porque eu tenho não diria, eu tenho uma característica de muita aceleração no meu comportamento e eu Você era questionador? Não tanto questionador, mas eu era mais focado nos interesses que me eram bastante profundos. O que não me interessava, eu simplesmente não prestava atenção. Então, eu entregava uma prova sem fazer nada, ou começava a conversar, e isso distorcia. Nunca aprontei na minha vida sem aprontar, de xingar professor, de brigar, de falar merda. Era mais uma coisa comportamental, assim, nesse sentido. E por que eu estava falando disso? Porque ele perguntou de religião. Ah, sim. Então, eu estudei as primeiras 4 escolas que eu estudei eram religiosas. Então, eu ia à igreja muito com minha mãe. Eu acho que a minha vida é assim. É quase impossível você se desvencilhar de conceitos dogmáticos, principalmente com respeito à religião. Então, é óbvio que eu sou permeado por culpas e por coisas. E como eu tenho, realmente, eu sou muito denso, né, cara? Eu lembro de uma situação disso aí, que a gente foi pra uma... Nossa, como que chamava aquela... Tipo uma balada... Olha o que você fez. Foi, que você fez, Aquela... Uma balada que era ali no centro, lá, que era no terraço. Você lembra que a gente ia tarde, de sábado à tarde? Lembro, mas eu não lembro o nome. Puta, mas era legalzinho aquele lá, lembra? Muito. Era bem legal lá. Os gêmeos que levaram a gente. Era bem agradável lá, né? É. Aí a gente tava lá uma vez, aí tinha umas meninas lá, aí começou a conversar. Aí a menina conversando com você, aí você falando, eu sou ateu. Ela chegou na sua frente e falou, você não é tão ateu assim. Aí você, hã?
Você não é ateu, não. Meu, ela começou a entrar na sua cabeça. Acho que eu não sou. Cara, eu Ok. acho que até uma questão assim, eu diria mais pelo lado agnóstico, porque tem uma coisa do desconhecimento mesmo, né, da gente, que faz com que a gente questione. Cara, é muito pobre o que a gente pensa sobre todo o conceito de religiosidade. Eu sou um cara muito espiritualizado, isso sim eu sou. Eu acho que a espiritualidade tem a ver com respeito ao ser humano, essa própria... não dizendo de mim de uma maneira para me trazer um posicionamento elegante, mas assim, a espiritualidade é você ter um comportamento orgânico para com o mundo, para com a vida, com os outros, com os animais, com a existência. Acho que isso que é uma coisa muito interessante. E isso está longe de ser uma coisa religiosa. E a religião, para mim, ela tem um poder muito de concentração de poder e de controle da humanidade. Eu acho que vai muito por aí. No contexto histórico é praticamente isso, né? Claro, cara. Se você vê, eu ganhei um livro que é a história do Império Romano através das moedas. É um amigo cara extremamente culto que me deu, um baiano. Então você vai vendo as moedas e a vida dos imperadores romanos até, e você vai percebendo que, cara, praticamente todos eles foram assassinados. Em determinado ponto, os imperadores romanos foram transformados em papa. Eles eram papas. Eles eram os donos da igreja. E eles saqueavam o mundo inteiro. E a igreja não é nada mais, nada menos do que isso hoje em dia. Ela saqueia o mundo. Ela controla o mundo. Ela controla a moral do mundo. Ela controla o bem-estar. Como que uma pessoa ela consegue ser boazinha, se livrar de drogas apenas pela religião? Entende? A religião faz esse bem, é uma coisa meio controladora mesmo. Meio não, completamente controladora. Você já teve oportunidade de ir ao Vaticano? Já. Porra, cara, aquilo pra mim é uma cinte. É uma loucura, velho. Aqueles Mármore. corredores com tapete, Que fio de louco. ouro. A porra do Papa num caixão de mármore de Carrara. É muita coisa macabra lá, né? É macabro, é ostensivo, é horrível. Sabe? Se fosse para se doutrinar alguma coisa dessa forma, poderia ser uma coisa muito mais orgânica, como talvez seja Umbanda, ou sei lá. Mas enfim, é isso. Eu visitei lá, acho que foi o dia seguinte que o Papa, o João Paulo II foi... Coroado? Era... Porque tinha morrido, aí ele... Foi como se beatificado? Não, canonizado? Não lembro qual Não, foi. ele foi o primeiro Papa canonizado, né? Foi no dia seguinte. O Karol Wojtyla, o nome dele. Karol Wojtyla. Foi logo no Polonês, né? seguinte. Polonês. Cheguei lá bem no dia seguinte. Tava um fervo. Ali eu olhava assim, achava... É muito... Precisa ir lá para ver o que, além do que aparece na mídia, né? Para você olhar ali, caramba, você começa a questionar o que é meio conturbador, assim, algumas coisas que olha lá, assim. Pelo Tudo menos eu conturbador. achei, É patético, velho. Eu tenho horror daquilo. Eu achei um absurdo a Capela Sistina. Teto. Assim, é bonito de ver, mas, cara, ninguém consegue viver uma experiência bacana naquele lugar. Não tem como. Muita gente... Não, fala que você não pode tirar foto, né? Tirar foto acho que é o de menos. Você não consegue, assim, primeiro que você tem uma posição super desconfortável para apreciar o que você tem que apreciar. Imagina o Michelangelo, foi o Michelangelo ou Da Vinci? Ali, se eu não me engano, foi o Michelangelo. Michelangelo, imagina ele que pintou aquilo tudo deitado. Foi. E ele é menor do que parece, né? Eu achei, bem menor. A ideia que eu tinha também era diferente de tamanho. Bem maior. Mas, de repente, você não pode falar, você toma uma bronca. Você não pode tirar foto, eu fui lá uma vez, nada, tinha assim, tipo, 1 bilhão de pessoas. Muito cheio. Enfim. Mas eu gosto mesmo de praia, não de capela, cara. Praia que é seu... Praia é meu tesão, cara. Adoro praia. Sou alucinado com praias paradisíacas, bicho. E, sei lá, eu acho que viajar é alguma coisa que traz bastante riqueza. Mas viajar de verdade. Bastante riqueza espiritual e existencial, sabe, pra gente. No que diz respeito à compreensão da humanidade, a você perceber que tem outras
características importantes em seres humanos completamente diferentes de você e que, através disso, você se torna mais humilde, e, enfim. Mas isso, e uma viagem sozinho? Cara, eu viajei poucas vezes sozinho. Eu acho que é muito mais... Isso aí, pra mim, é levado a... Então vai! Faz tempo que eu não vou. Eu preciso ir. Você tem que fazer igual o podcast. Vamos fazer o podcast? Vamos. Não, mas eu isso. preciso mesmo, que já faz uns 4 anos que eu falo isso, que eu preciso, sabe? Pegar assim e... Porque eu já fiz isso, né? E assim, foi um divisor de águas na minha vida, né? Viajar Questão sozinho. de valores, de valores. Porque aí você realmente questiona assim, eu preciso... Era um momento que eu ainda gastava com carro, eu cheguei e falei, foda-se carro. Aí era assim, eu vivo com o mínimo só para conhecer mais lugar, vamos dizer. Aquele questionamento que é padrão de Sim. tudo assim. Mas a questão foi mais a posicionamento em relação, sei lá, ao que estava no meu controle e o que eu queria. Então era assim, o pessoal, quero ver tal filme, não chamava ninguém. Se alguém falasse, iria comigo, mas eu não ia, eu só ia sozinho. Pronto. O pessoal, nossa, mas você vai sozinho? Eu falei, ué, quem queria? Eu que queria. Antes dessa viagem de andar sozinho, tudo, você parece... O que eu vejo que brasileiro me parece muito carente em relação a isso, sabe? De precisar de gente para fazer ali alguma coisa junto e não, tipo, você ter uma autonomia de falar, puta, é isso que eu quero, então pelo menos hoje eu quero bancar e vou sozinho e parar de dar satisfação, sabe? Sei. Pra mim foi muito isso assim. E o pessoal tudo olhando... parece que não concorda, entendeu? De você simplesmente fazer o que você quer. Mas tem muito viajante solitário, cara. Se você começar Então, mas é muito uma viajante piração totalmente diferente. Porque assim... solitário. É uma viagem diferente. Hoje em dia você encontra muita mulher viajando sozinha. A gente viu uma menina muito interessante, assim, fisicamente atraente. O que você coloca ela numa posição de perigo, ela saiu de bicicleta da Argentina, estava subindo pro Canadá. Sozinha. Encontramos ela na Colômbia, em Cartagena. Incrível. Sozinhona mesmo, bicicleta, uma bagaginha de merda. Acho muito louco essas experiências, assim. Teve o caso, né, do brasileiro que foi com o cachorro pra... Do carro lá, né? Era no Fusca? Não lembro o que era. Eu conheci cara que bicicleta rodar o mundo inteiro. O outro que andou o mundo inteiro a pé, o outro que viaja com a família. A bagagem que esses caras têm assim, é um absurdo. Andando com um barco, um veleiro. A família Zap, nunca viram? Busca depois. ZAPP. A família de argentinos, saiu o casal daqui do Brasil num Ford. Acho que era um Ford 1929. Nossa. Absolutamente original, as rodas de madeira, motor original do carro, tudo do original do carro, tudo. Eles saíram daqui, da Argentina, rodaram o mundo por 25 anos, chegaram em novembro passado, eu encontrei com eles 2 vezes, chegaram em novembro passado na Argentina com 4 filhos. Nossa. O mais velho com 25 anos. Nossa. Família Zap, procura isso. Cara, sensacional. Isso aqui não tem 2 horas de podcast, você não consegue conversar com a pessoa com essa bagagem, cara. Então, mas Muito eu tava lembrando de uma situação disso de viajar sozinho. Eu lembro que tinha sido a primeira viagem minha e eu, tipo, nem sabia o que eu tava fazendo, pra falar a verdade. Eu só fui me dar conta e assim, uma história para um podcast, eu vou encurtar. Mas lá na Alemanha, aí eu cheguei lá, eu tô falando dessas pira de quem tá sozinho, né? Que talvez eu não tivesse vivido se eu estivesse com alguém perto. Mas eu lembro que eu fui pedir uma informação para uma pessoa, um alemão lá mais velho. Eu cheguei assim, abordei ele para perguntar. E ele, tipo, olhou assim, como se fosse sai daqui de perto, sabe? Meio que limpar assim. Aí, cara, eu senti mal pra caramba. Eu fiquei, putz, olha, e a gente faz isso no nosso país. Quando alguém vai, sei lá, algum pedinte, alguém que vai pedir uma informação, você já tem uma certa discriminação pela vestimenta, alguma coisa. Claro. Você não tem noção do que você está fazendo até que alguém faça com você, entendeu? Exatamente. E chegar ali, porque assim, é simplesmente como se fosse, eu tivesse sido um fantasma. Depois daquilo ali, assim, quando eu vi assim, eu falei, putz, cara, as viagens assim, azedou de um jeito naquele dia. E tipo, eu fiquei pensando,
Nossa, essa viagem, assim... Cara, viagem pra mim sozinho do meu perfil é transformador, cara. Transformador, que é onde você realmente você tá com você mesmo. Sem dúvida nenhuma. Assim, então você não tem... E quando vai pra um lugar que você, assim... Você fala bem inglês, tudo, você entende tudo, você é fluente. Eu já não sou assim. Ah, mas se vira. Não, isso é uma coisa que também eu falo pra todo mundo. Às vezes o não. pessoal fala assim, porque assim, mímica. Você se vira até na mímica. Tô falando porque quando vem alguém e fala assim, nossa, você tem vontade de ir pro Nordeste? Tenho, mas não sei se eu vou conseguir. Eu falo, gente, você fala português, pelo amor de Deus, só vai, você não tem como dar errado. Mas eu tô falando assim que quando, por exemplo, na Alemanha o pessoal falando lá, eu não entendia nada. A Alemanha é foda. A Alemanha Então, não se fala tanto inglês quanto você imagina. Exato. É muito aí O pouco que se fala é um sotaque assim, mega diferente. Então, verdade. só que aí quando acontece isso, você simplesmente você não tem pra onde tirar, você não vai entender realmente nada. Aí é você com seus pensamentos. Eu lembro disso de um estudo que tem, de uma sala. Você já viu esse estudo que teve, né, de uma sala que eles criaram que é o ambiente mais silencioso do mundo? Eu sei, sim. Que os caras chegam lá e chegam a ficar com beirar a loucura. Sim, sim. Porque ele consegue ouvir o sangue correndo pelas veias. Eu já ouvi falar dessa sala. Ela falou que é tanto assim que você ouve, que você fica incomodado com o sangue circulando. Nossa. De tão silêncio. Eu já assim. não tenho esse problema porque eu tenho tinnitus, então O que é esse isso? zumbido no ouvido. Tive banda de rock, cara, acabei com a minha orelha, bicho. Minha audição. Então, mas essa questão que eu tô falando, o comparativo é de você... Guarda isso, eu quero saber esse negócio de banda de rock. Então, mas essa questão de você não ter... o silêncio absurdo ali, aí você só pensa, tá só com seus pensamentos, Eu cara. acho que eu vou ficar louco não por causa do silêncio, mas eu vou ficar louco por causa do zumbido, velho. Mas conta aí como Não foi. tem noção do que é tinnitus. Aí eu vim descobrir que muita gente tem. O Arnaldo tem, um monte de gente tem. É só você... O Arnaldo já falou que teve... Ele tem uma perda auditiva grande. Nossa, o Arnaldo pra trazer aqui tinha história legal, mas é um monte que não dá nem pra contar. Não dá. O que você tocava? Eu tocava bateria e a gente tinha uma banda de death metal. Nossa. Bem dark mesmo, bem... E a gente ensaiava no estúdio do tamanho, metade dessa sala, com 2 pilhas de caixa de som, tinha, sei lá, 10 mil watts, e a gente tocava o mais alto que podia imaginar, bicho, anos. Estourou meu ouvido, velho. E aí, faz uns... Aí você largou a bateria no estúdio do Gêmeos. Tá lá com eles. Tá lá ainda? Mas você toca por prazer? Não, ou- parei de tocar, Parou? parei de tocar. Eu voltei ao Brasil, parei de tocar. Isso era lá em Los Angeles. E aí, há uns 5 anos, uns 4 anos, estava em casa, lá no apartamentinho do Cambuci. Falei, Gabi, essa merda desse roteador tá dando problema de novo. Eu já tinha mandado trocar o roteador. Era de noite, ela tava dormindo. Eu falei, puta, Gabi, não tô aguentando, cara, o negócio tá zunindo. Fui lá, desliguei, não conseguia, desliguei o bagulho. Fui pra cama. Falei, Gabi, tô com zumbido, cara. Você não tá ouvindo? Não tô ouvindo nada. É lá fora, o que é? Você não tá... Não. Bicho, eu achei que ia ficar louco no dia seguinte, aquele negócio não saiu. E aí o bagulho aumenta, né? Nossa. Quando você percebe que existe alguma coisa errada, Sim, você potencializa. você potencializa a parada. Eu achei que ia ficar louco, cara. Não, mas você tem ainda? É constante? 24 horas. Agora, ele deve estar tendo... Agora? Só que já era. Eu fui falar disso ouvindo. Tá. Entendeu? É pra sempre. Não tem cura. Tem um mundo de gente que tem tinnitus. É que chega um dado momento que você acostuma com ele, não é isso? Sim, Agora tem você gente só que lembrou que você tem porque você falou. Tem gente que acostuma e tem gente que não acostuma. Eu sou bem resiliente com isso, cara. Mas tem gente que fica louca. Caramba. É um zumbido mesmo. E não há o que se faça pra... Não existe nada que se possa fazer. Inclusive, não se sabe se o tinnitus é no cérebro ou no aparelho auditivo. Não sabe onde que ele está. Não tem o que se fazer. O que se faz é um aparelho que combate o som contrapondo ele com a mesma frequência. Então, com um cabo de 6 meses, você meio que para de ouvir ele, mas você precisa ficar usando ele de vez em quando. Mas eu me acostumei, então tá tranquilo. Mas é ruim, cara. É bem ruim. Fotografia, bateria, restaurante, Não, é o marido perfeito. chá, praia. O que faltou esse homem fazer? Não, por isso. Qual que é a próxima viagem?
Cara, eu tenho muita vontade de voltar para a África e fazer a África inteira de motorhome. Montar um carro de dormir, viajar a África inteira por um ano inteiro. A África é um lugar absurdamente incrível, cara, em todos os sentidos. Tem praias paradisíacas, eu gosto muito de mergulhar. O Mar Vermelho provavelmente é um dos lugares mais espetaculares para mergulhar no mundo. E animais, ilhas, praias, selva, coisa de louco. Coisas incríveis. O que te falta para tirar do papel e da cabeça? Bicho, a gente tá morando no sul e a Gabi está começando a desenvolver seu próprio trabalho, fazer suas coisas, e as crianças estão muito acostumadas com a escola, com as atividades deles. Uma viagem de um ano é uma coisa que é uma mudança de vida, né? Não é nem só uma viagem. daria para fazer, mas tem essas condições atuais da nossa vida. E aí, por enquanto, ficam só aquelas viagens mais... Agora estamos parados aí há 2 anos, cara. E Vocês estão morando onde? Garopaba, 60 quilômetros ao sul de Florianópolis. É um paraíso, cara, é muito legal. Água gelada pra caralho, mas é gostoso. Pouca gente, não tem sinal, não tem mendigo, não tem roubo, não tem pedinte. Tem 1000 atividades, é muito interessante. Só não tem museu, não tem cinema, não tem teatro. Balada tem uma. É viver a praia lá, né? E como que é a sua rotina lá? Cara, a rotina Cara, minha rotina É perto da praia? Você tá bem perto da praia? Muito perto, muito perto. 60 metros da praia. São as crianças, cara, que fazem 1000 atividades, carregar pra lá e pra cá. E é isso. Agora, bicho, o Rio de Janeiro, puta que pariu, o Rio de Janeiro é uma loucura. Eu tenho muita saudade lá. Morou quantos anos lá? 10 anos. Rio de Janeiro é fantástico. Cara, falam que o Rio é uma coisa de louco. Eu acho que vontade de lá, né? que o Paulo sempre me passa essa impressão de que o lugar dele era o Rio, sabe? Essa questão de tanto da praia estar ali como as pessoas ali, porque você realmente gosta de gente, né? Eu gosto de muita gente. Então ele tem tudo ali, festa toda hora, e ele tá com o pessoal lá, e o Paulo queria ser global e não é. Vai tomar no seu Aí cu, ele pô. fica lá Não. querendo mamar na teta. Rio é seu lugar no mundo. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu tive a oportunidade de ir para muitas cidades, inclusive capitais, bastante importantes, assim, no que se refere a serem universais, né? Globais. Uhum. Sei lá, te diria Madrid, Lisboa, Cidade do Cabo, Barcelona, Roma. Bicho, Bangkok é foda. Bangkok é um tesão, bicho. Bangkok é maravilhosa, é um dos lugares mais absurdamente incríveis. Sydney. Mas nada, em nenhum lugar que eu já fui na minha vida, em todos os lugares por onde eu passava, eu pensei, eu moraria aqui. Como será morar aqui? Pô, vamos passar uns tempos aqui. Bali é legal pra caralho também. Mas nada se compara ao Rio. Não tem. Geográfica e existencialmente. Tem o problema do contraste social. Rio de Janeiro, o Brasil de modo geral, né? O contraste social é algo que me afeta bastante, né? Então, é muito complicado você estar num posicionamento social mais generoso, perto de tanta gente fodida. Isso é complicado. Isso me afeta. É limitador até, né? O Rio de Janeiro é uma catarse nesse sentido, né, cara? É mendigo pra cacete, dormindo na rua, pedindo, não fazendo nada, drogado. São Paulo tá nesse caminho, cara. Eu também acho. Cara, vim pra cá depois de, sei lá, algum tempo, eu não tô acreditando que tem de nego morrendo, namorando na rua. E que a gente, como tá imerso nisso, a gente nem percebe mais, né? Mas a evolução que tem disso aí. Virou quase que parte do cenário urbano, parte né? do cenário. Não, a gente sem desculpa, a gente é um bando de playboy, velho. É isso que a gente é, playboy. Playboy, cara, outro dia eu falei com um amigo, eu não sou playboy. É playboy, sim. Você é 1% da porra do brasileiro. Você tem todos os dentes, estudou em escola, foi pra faculdade, conhece outro país, tem dente, tem carro, tem 2 carros. É playboy. Entende? O Brasil é todo mundo fudido, cara. Tô pra dizer que é menos de 1%, hein? A gente é menos de 1%. É. Menos de 1%. Exatamente. Essa é a medida. Não dá pra gente ter uma conversa dessa e não se dar conta disso, né? Achar que... Cara,
É uma loucura. O Rio de Janeiro tem isso aí, mas o Rio de Janeiro, geograficamente, é um lugar que, bicho, você sai... Cara, Foi pintado à mão, né? É um negócio absurdo. Caraca. Você chegar no Rio ou ir embora do Rio na luz do dia pelo Santos Dumont... Pelo Santos Dumont é fantástico. Cara, é um negócio de louco. É. Assim. Você já chega, parece que estão te abraçando dentro do avião, cara. É absurdo. Eu conheço o Rio, uma parte do Rio que é totalmente underground, né? Que é a parte dos imóveis industriais, onde está Seropédica, Queimados, Duque de Caxias. Duque de Caxias. É onde está meu trabalho. Caraca, brother! Nossa, mano, puta, bicho, eu fui 5 vezes pro Duque de Caxias para nunca mais voltar. Pavuna? Nossa. Cara, assim, nada de barra, Mas nem pra ficar Seropédica já tá depois da linha vermelha. Seropédica É. Engraçado que pro carioca ela tá como se fosse Cajamar aqui, né? Caramba, é. E os caras têm um puta preconceito. Não, é longe, parece que é outro estado. Mas é longe. Seropédica mas... tá perto da Restinga, não tá? De Manabaia? É, né? Mas o Roger não abala ele porque ele é de Osasco. Não, a gente não podia passar... Sem falar, né? Não podia. Você fala de Osasco. É que você levantou a bola. Cara, eu né? defendo Osasco. Osasco é o menor ISS do estado. Ué, ele é de Osasco, você dá onde? Eu? Cambuci. Eu sou de Piranga. Tá bom pra caraca. Não, Cambuci também, nossa senhora. Eu lembro que uns 10 anos atrás, na pesquisa de São Paulo, foi um dos lugares de São Paulo com maior índice de degradação, cara. Ah, é? Era. Cambuci? É. Caraca, brother. Cara, hoje a parte de baixo ali é uma cidade fantasma, né? Aquela área lá do viaduto ali? É, lá para aquele lado, perto da Avenida do É uma Estado. podreira que não tem tamanho. Uhum. É uma coisa que, assim, o bairro tem tudo, porque a localização dele é muito boa, né? Vamos falar assim. Só que ele não evoluiu com o resto, porque ó, ele tá no meio de Ipiranga, Aclimação, Liberdade... Vila Mariana, ele é cercado por todo mundo bairros famosos, e ele tá no meio... O problema é que ele tá abaixo, perto daquele rio podre da Avenida do Estado, aquela tampada, aquele rio tampado horroroso, aquela coisa medonha, tudo degradado, falido, onde ficava o mapping ali, toda aquela merda, cara. Aquilo era um monte de lixo. Mesbla, né? Mesbla, isso. Eu lembro que eu ia lá, meu pai comprou acho que o primeiro carro dele ali. E cara, é uma merda aquilo lá. Geograficamente é um lixo agora, né? Porque você não tem nada pra você fazer. Você comprou a casa ali pra fazer o quê? É verdade. E eu morava no Cambuci. Mas a gente mora no Alto Cambuci, né? Teve essa moda em São Paulo. O Alto da Lapa, né? O Alto não sei o quê. Igual a varanda gourmet. Puta que pariu. Mas você sabe, pelo menos assim, você sabe por quê, né? O quê? As varandas cada vez estavam maiores. Pagar menos IPTU? Sim. Não, mas ele falou de varanda gourmet, eu lembrei de uma coisa que eu tava... No meio da conversa eu tava para te perguntar que... Gente, eu tô voltando lá pra gastronomia e pra tudo essa... a gente não tem uma... Não tá num papo linear. Eu acho que sim. Mas acho que assim, dado momento... Eu vi uma vez uma frase, eu não sei se ela é sua ou se você emprestou de alguém, que você falou que gastronomia sem emoção é alimentação. Não creio ter sido minha, não. Eu já falei muita merda na vida. Mas foi uma viagem que me botou pra pensar. Eu falei, pô, pior que é verdade. Hoje o que a gente mais vive... Como que é? Gastronomia sem emoção é alimentação. Eu acho que eu posso ter falado alguma coisa dessa natureza assim. E aí você para pensar, hoje o que a gente só faz é alimentação. Né? Tudo começou a ter a gourmetização das coisas, virou o churros gourmet, o cachorro quente gourmet, e o delivery, que a pandemia acabou explodindo, bombando, perdeu um pouco da essência da experiência, né? Da tal da emoção. Sim. Por isso que eu acho que você, de repente, vendeu na hora certa. Eu creio muito, eu sou uma pessoa bastante emotiva, é boa, né? Eu sou muito ligado nesse aspecto da emoção de verdade. Então, todas as coisas que eu fiz foram permeadas de alguma forma por aspectos emocionais, assim, que criam esse... O Nacombi tinha isso. O Nacombi era um restaurante muito sexy. Nunca mais vi nada nesse nível, assim, de sensualidade. Era um lugar sexy. Era música alta, de muito bom gosto. A gente importava música. Era luz baixa, tinha o riozinho, tinha paredes vermelhas, um mangá erótico
pintado, colado para tudo que era lugar. E você teve quantas unidades? Você teve aqui... só uma coisa, eu lembrei da baladinha lá, não era na balsa? Aquele que era em cima, que eu falei que era no Era o Balsa. Balsa, na balsa, né? Não, Acho que é na balsa, não, balsa. era só Balsa. Era esse mesmo, exatamente. Nossa, do que nada, tinha uma varanda né? bacana. É. Era de frente para... Em Engabaú, né? Não, era o Engabaú? Era. É isso mesmo, É. do lado do Engabaú, exatamente. É bem legal. Será que existe? Pô, é muito legal lá. Viu? Era muito interessante. Sábado à tarde, assim, o pessoalzinho bem legal. Não, mas aí voltando ao assunto, você teve uma unidade aqui em São Paulo e uma no Rio? Não, tive na Vila Olímpia, em Pinheiros, aí teve em São José, em Campos do Jordão. Nossa, chegou até lá. Teve, por alguns anos. Daí teve temporada em Maresias, aí teve no Rio de Janeiro. Dezenas e dezenas de feiras que a gente participava. Foi o primeiro restaurante que participou de feiras, de Fenite, Fenatec e outras tantas, todas as feiras que se faziam no AMB. E hoje, quando você... Ele ainda... eu lembro lá no Shopping Moca que chegou a ter. No shopping que tem até hoje, aquele do Morumbi, como é que chama? Marketplace? Não. Lá na Avenida Morumbi, lá Sul. Como é que é? Jardim Sul? Jardim Sul. Plaza Sul? Teve no Vila Lobos, Então, mas assim... mas já não era meu. Então, isso que eu ia falar. Porque ele na sua mão, ele era uma franquia? Não, tornou-se uma franquia quando eu estava saindo. Quando tava saindo, mas você chegou a ser você ainda pegou um pouquinho de franquia. Sim, peguei um pouco de franquia. Mas assim, e hoje quando você chega lá e dá de frente com ele como franquia, quando você... Cara, eu acho que não tem mais nenhum, cara. Tem um ou dois, eu não sei onde estão, não tenho mais contato, cara. eu também não vi mais, mas eu tô falando assim, como que era depois para você olhar a sua criança ali do jeito que tava e não é mais seu? Não tenho essa Paixão aí. Não. É desapego, né? Desapeguei completamente. Tipo, já deu a hora O que que eu acho tinha... interessante é ter essas combis para tudo que é lado hoje, cara. É muito louco, cara. Foi realmente uma planta que... Pioneirismo, né? Então não se falava. Hoje você tem parques, a gente até tava em agora aqui. No próprio... Os food parks. E quando você começou com essa conversa, não se falava nisso no Brasil, né? Não. Até tinha fora do Brasil, mas não... Kombi para... Não Kombi, mas a comida itinerante. Comida itinerante, mas então, a gente não teve essa comida itinerante. A ideia era eu fazer... Era decoração. Era eu fazer ela itinerante, mas no momento que eu falei como ela seria itinerante, que eu tive a ideia e falei, não vai ser mais itinerante, é um lugar muito maior, que vai me dar muito mais recursos, que vai se proporcionar de uma maneira muito mais eficiente. Vou fazer um restaurante, um puta restaurante. Virou uma loucura, cara. E é muito louco isso que você tá falando de, tipo, quando você encontra o negócio ali do nada... E ele tá certinho montado na sua cabeça e você... realmente assim, é que a gente ouve muito o papo de todo mundo falando, sei lá, o bem-sucedido que prosperou em tal área ou outra, mas até você vivenciar isso de... Tá tudo montado na sua cabeça e faz sentido, assim, é um negócio que você não tem como controlar, assim, né? Sim. É um negócio que você fala assim, puta, meu, realmente eu vou suar sangue aqui porque o negócio parece que te incomoda de um jeito na cabeça. Não tem um negócio assim? Claro. Cara, é muito louco. Isso é uma sensação muito boa. Você tá ligado dos papos, né, que eu tô falando, né? Não, sei. Você também sabe. Sim. Mas cara, quando vira um negócio assim, é absurdo, né? Você fica inquieto, né? Não, eu não sei se é comum essa experiência, mas eu vivi recentemente, ontem eu tive várias ideias de coisas para fazer dentro do meu ramo de atuação. Cara, eu não dormi, acho que foi anteontem para ontem. Simplesmente não conseguia dormir. A cabeça, por mais que você queira, ela não para, ela fica a milhão. Você começa a Mas ficar... você tá falando aqui? Hã? Não disso aqui, de outra coisa. De outra coisa. Que você comentou comigo, lá do... Isso aqui, cara, eu já perdi também várias noites de sono pensando no que fazer, de como fazer, de quem trazer e tal. Porque o Roger, assim, cara, isso é muita... Lógico que assim, a gente tá no início, vai pegar o jeito ainda, mas é a cara dele. Essa parada aqui. A gente precisa como se... Não, tá. Mas talvez, assim, às vezes você só precisa do pontapé inicial, mas... a gente não sabe ainda qual caminho vai tomar, mas tipo, isso aqui pra ele
cara, daqui uns 2 meses a gente vê de novo, Que sabe? ótimo. Não, mas eu cara. sempre fui da resenha, assim, da conversa, cara. Eu sou fascinado por histórias e quanto mais distante da minha realidade for, pra mim, melhor. Entendi. Ah, mas Eu sou mega curioso, então a gente quer até deixar alguma coisa pra ter um episódio 2 legal. e gerar curiosidade. Cara, eu quero saber, pô, eu tenho muita curiosidade de aspectos, por exemplo, da sua vida que quanto mais distante da minha, mais eu quero saber. Pô, essa questão do chá, essa questão da sua visão sobre o mundo, sobre religião, sobre vários outros temas, é um negócio que me fascina, sabe? Então, acho que esse tipo de conversa aqui, vai, beleza, pode ser minha cara, mas é a nossa. Né? É o que a gente sempre fez. É o que a gente fazia na escada, né? Do 19, todo dia de aula lá. É que pra mim enxergo mais como, tipo, igual eu te falei, a gente rolou um papo desse aí, que eu falei pra ele. Falei, cara, isso sempre pra mim foi a sua cara, entendeu? Fazer isso aí. Só precisava, às vezes, tomar um chacoalhão. Um chá. Mas que bom que vocês começaram, cara. É isso que é importante. Não, mas eu só quero fazer o negócio e lá na frente falar que eu não... eu pensei e não deixei de fazer. Entendi. O meu princípio é esse. Você entendeu? Pode chegar lá na frente e falar, puta, não tá rendendo, puta, mas eu posso chegar de boca Não cheia. coloca dessa forma, é errado o que você está fazendo. Não, deixa eu te explicar. Não tem explicação. Pra mim, não, a ação pra mim partiu disso. De eu olhar lá na frente e falar, não vou deixar fazer isso. Mas deixa ele colocar a visão dele. Por que tá errado? Porque você não deve, de forma alguma, instituir uma possibilidade de alguma coisa. Eu concordo. Entende? Isso não existe. Sim. É um início permeado por uma lacuna. Você não pode ter isso como parte do seu princípio. Quando eu saí para construir minhas coisas, ou para sejam quais fossem as atividades que eu fosse exercer, eu não tinha dúvida delas. Inclusive, isso é uma discussão que eu tenho com muita gente, inclusive com a minha mulher. Porque as pessoas pensam assim, eu vou, sei lá, vem com uma ideia, eu vou fazer Eu já sei o que você vai falar, mas... Não, vou fazer alguma coisa. Não sei se depois você me diz o que você pensou, Tá. não é isso. O maluco vira e fala assim, não, mas é isso, aquilo. Não, eu falei assim, eu vou fazer e eu vou resolver os problemas no percurso dessa exerção. Entendeu? Então, eu crio maneiras de resolver os problemas Sabe o que na você execução do negócio, entendeu? O que você tá falando que eu faço um paralelo é GPS. Como assim? Você bota lá no GPS o destino e você pode mudar o caminho lá, ele só vai corrigir e você vai chegar no mesmo lugar. Entendeu? Você vai entortando tudo ali, mas o lugar é o mesmo que você quer O alvo, chegar. exatamente. Exato. É. Então, assim, isso é um papo que a gente teve umas 2 semanas atrás. Porque a ideia que eu tava tendo lá, que eu até conversei com você, eu tava conversando com o pessoal, é muito claro, tipo assim, tirar o pé não é opção. Tipo, eu não vou parar até conseguir. É isso. É muito diferente quando você tem alguma coisa que te faz tanto sentido que você fala, cara, não é opção, eu vou fazer, acabou. Eu vou fazer, Exatamente. acabou. Você está determinado. E quando determinação é o que rege de modo geral, é o que rege as pessoas conseguirem atingirem seus alvos. É separar o joio do trigo. Assim, tipo, quando a pessoa vai lá e define o negócio ali, vai acontecer. Não tem jeito. Acho que depende muito da sua... Mas então, voltando para o que você está dizendo, então você não pode colocar dessa forma nem que isso, nem que aquilo. Não, vou fazer a parada, entendeu? E é isso que vai acontecer. É que eu falo que é do mas, que você fala um negócio assim, mas não sei o que lá. E tipo, você tira o foco, né? Mas eu concordo com isso. Mas... Eu, na real, eu quero me divertir com isso aqui, sabe? Eu quero conhecer a história, as pessoas. Tenho muita curiosidade de saber o funcionamento de tanta coisa no mundo, no universo, entender visão de mundo de gente diferente. E, cara, e tocar, e me enriquecer com isso. Claro. Se isso aqui vai ter algum retorno diferente, algum... Enfim. É que a gente já não tem como não ganhar nada, né? Já tá ganhando já. É isso aí. Bem melhor colocado, né, cara? É isso aí. Sim. Já ganhou já. Não tem como desviar assim. Não vai pra baixo, né? Não tem como. Mas é muito louco. Eu sei que todo mundo fala isso, inclusive no mercado financeiro, mas foguete não tem ré, né? Então... Hoje tem, hein? Hã?
Hoje tem, hein? Tem, do Elon Musk. Do Elon Musk Ah, tem, mas é. pô... Elon É que é aquela Musk- porra. É que é. É. Aqui ninguém é Elon Musk também, nem quer ser, né? Você falou do bilhão, cara. O que esse cara tem de Caraca, dinheiro? bicho, é uma loucura, cara. É infinito. Não... Tem dinheiro pra pagar nossa risada. E olha que a gente dá risada. Não, mas legal. Acho que quero deixar bastante coisa para um episódio 2 Maravilha. aí. Quando você estiver por São Paulo. É Vamos sempre mega convidado. Prazerzaço te conhecer. Sei que eu tinha que ter falado algumas coisas no começo, né? Para seguir as nossas redes sociais, aquele papo Dá todo. por nome lá, xpto.mkt. Esses dos nossos patrocinadores, né? Tem o XPTO. A de sacanagem ainda não tá aberto, ó, Gluck, importante, Gluck Seguros. Gluck olha lá. Seguros, cara, atendimento personalizado. Ô, Paulo, agora fala também do seu perfil lá de viagem. Cara, eu não tenho mais mexido em Instagram, essas coisas. Tem pouquíssima coisa lá, assim. Eu não tenho mais colocado muita foto. Eu acho que o Instagram, eu tenho uma inserção, uma imersão muito profunda com fotografia. Eu adoro imagem. Meu telefone tem 120 mil fotos, literalmente. Eu lembro disso. É que era das discussões da gente lá no grupo, né? Exatamente. Eu tenho 23 mil, acho muito. Não, mas ele é absurdo. Eu tenho 100 e... Ele tem muito. Quantas são? Pô, como é que você faz pra achar alguma coisa? No Eu mapa, não acho. 109 mil. 109.453, 8.500 vídeos. O Instagram, quando ele começou como uma base de fotografia mesmo. E aquilo me encantou bastante. Aí, quando inicializou-se a comercialização do espaço propriamente dito, eu comecei a perder o tesão daquilo. E agora virou uma loucura. Agora ele deixou de ser uma plataforma de foto, porque ninguém mais posta porra nenhuma, para se transformar numa televisão. Só Pior que é isso autoajuda, publicidade. E um motor de atender as suas necessidades por conta do que você fala e dos seus comportamentos. Então, assim, perdi um pouco o foco disso, sabe? Essa coisa de meio que em algum momento eu quis buscar audiência e aquilo criou-se dentro de mim uma Dependência? não uma dependência, mas uma ansiedade. Eu já sou um cara ansioso demais, entende? Então aquilo me deixava tenso porque eu não tinha aquela habilidade de necessariamente criar tanta coisa e ficar colocando todo dia, você despendendo o dia inteiro só naquilo. Pô, os caras só fazem isso, bicho. É o dia inteiro esse negócio. É stories aqui, o outro. O nego tá andando assim, né? Oi, amor, vem cá, tudo bem? Como é que você tá? Vamos dormir? Vamos tomar banho, filho. É o dia inteiro esse negócio na mão. Então, isso é uma coisa que me perturba um pouco. Então, meio que deu uma brochada. Mas eu gosto de fotografia, eu gosto muito de fotografia. E eu tenho intenção de uma hora juntar alguma coisa e imprimir um livro, alguma coisa dessa natureza. Assim, contando uma viagem. Eu tenho vontade dessa viagem da gente para... Você tem foto muito boa para fazer isso. Eu pirei no que você tem lá de drone. Essa viagem da gente que a gente fez para Los Angeles foi absurda, cara. Isso aí... Mas eu acho que você tem que fazer isso aí por... E eu tenho diário, né? Então eu queria... Mas por prazer mesmo, sabe? Porque a gente, nesse primeiro momento, a gente falou, a gente vai fazer porque justamente pra gente se encontrar de novo e conversar. Sim. E não ficar colocando carga, entendeu? Em cima. Aí Descompromissado e vamos ver no que vai dar. Eu tô fazendo uma relação com o seu livro. Porque eu acho, cara, pra você, Paulo, lá na frente... Vai ser muito legal você ter um livro seu, assim, das viagens que você fez. É muito diferente você colocar ele no papel e ter no celular, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Pô, 65 países, cara. Sim. Imagina. Mas tem nego que viaja 190 países, mas o legal é você viajar dessa maneira imersa, entende? Isso que é o interessante da história. Eu tenho vontade de voltar para outros países também, que me agradaram mais, lugares longínquos, que são inóspitos, que são diferentes, cujo turismo é praticamente inexistente. A América do Sul é muito interessante, cara, muito legal, mas ela é permeada por favela, cara. Todas as capitais pelas quais a gente passou, que foram 10. Bicho, ela é uma capital, é uma cidade
no centro, onde se tem um... É igual Rio de Janeiro. Você não vai para o Rio de Janeiro, você vai para um gueto de Playboy. Jardim Botânico, Botafogo, Leblon, Ipanema, fora Barra, toda aquela parte lá mais para a Zona Sul, mas se você sai se você sai desse raio aí, desse diâmetro, é tudo favela, cara. A Baixada é uma coisa de louco, você conhece aquilo, é uma barbaridade. É inóspito, é quente, é sujo, é pobre, É desumano. é desumano, velho. E as capitais da América do Sul pelas quais nós passamos são dessa mesma forma. Tem aquele pedaço que é o centrinho histórico, igual Cartagena. Cartagena, todo mundo fala de Cartagena, na Colômbia, né? No norte da Colômbia, que é uma cidade fantástica, mas é aquela dentro do paredão, onde tem o forte. Fora do paredão, desce uma bacia de favela, velho. 1 hora descendo no meio das favelas até chegar na baixadinha ali onde fica pé do porto, que é o centro histórico, que é maravilhoso. Você vai para todos os lugares são desse jeito. É Lima, sabe? Um país muito interessante da América do Sul é Equador, cara. Que eu não tinha a menor ideia. Equador é foda. Deslumbrante. É curioso, tá vendo? Coisas que a gente jamais, em conta própria, ia chegar nisso. Eu acho que já tá... O Fábio já tá também na hora de terminar, né? Falta quanto? Vale a pena a gente agradecer aí o pessoal da Pod7, do estúdio, o Fabião, toda a equipe, né, da Pod7. Produção, pós-produção, edição, que é uma pessoa só. Só precisa deixar claro que o cara falou demais, encheu o saco da gente, cara. Puta, o Fabião tava ali só... Não para de falar, cara. Não, mas legal demais, a gente tá bastante feliz aí com essa estrutura, já falamos bastante disso aí no episódio 0, né? E aos patrocinadores, o pessoal aí que deu essa força pra gente, que apoiou. Sem eles nada disso estaria acontecendo, né? O Estúdio Gucci, né? Estúdio Gucci, nepotismo do... Que delícia. Me fizeram botar até uniforme aqui, cara, pra estar aqui. Você sabe que eu tive... Eu gravei um podcast hoje. Você me falou. E eu tinha aqui com as camisetas, tava suja. Eu falei, putz, vai repetir o figurino nos dois, assim. Mas cara, foi legal, assim, também. Eu acho que vai dar jogo, assim, sabe? Essa transição de dois, temas tão diferentes. Não, mas essa camisa tem uma história. Esse cara, você conhece, cara de pau demais. Oh. Ele teve coragem de me dar de aniversário numa caixa escrito o nome de outra pessoa. Eu não acredito. Era um presente... Como que era o nome da pessoa? Você quer falar aqui? Eu não lembro o nome. Então, tipo lá, Haroldo, na caixa que ele fez... Haroldo rodou, perdeu a camisa. Veio pra mim... Foi pra ele ali, nossa, que legal pra mim. Eu falei, não tinha nada pra levar, ele achou uma caixa. Não tinha caixa. nada pra levar, foi lá... Foi tipo o Paulo aqui no episódio. Não tinha quem colocar. Não tinha quem colocar. É verdade. Tá bom, o pessoal não confirmou, né? Até choveu e tal. É nada. Você veio aqui dessa vez agora por oportunidade de você estar aqui em São Paulo. Falou, eu gravar agora, eu vou saber quando ia gravar. Ia ter oportunidade de novo. Mas uma hora eu volto, calma. Você não tá voltando mais? Volta com mais história. Você vai pensar em coisas que você podia ter falado e de repente não lembrou. Vai ser... Merece um 2. Ele largou os amigos. Não, vocês que nos largaram, cara. Eu já vim aqui algumas vezes encontrá-los e vocês nunca foram lá. A questão é bem, bem diferente. Tá bom, desculpa. Tem um lugar pra ir em Garopaba e não vai? Nunca me chamou? Ah, vai se fuder, Wesley, porra, para. E só uma mochilinha de roupa já é suficiente. Chega lá, você vai ficar pelado, não vai usar nada. O preconceito, tá vendo? O cara achar que é essa farra que toda. É índio lá. Bom, é isso aí, vamos encerrar, né? Vamos encerrar. Você encerra? Valeu todo mundo que assistiu. Obrigado, gente. As 10 pessoas que assistiram aí. Se é que teve 10, né? Meu pai, minha mãe, quem mais? Não, vai ter bem mais. Mas vamos agradecer. A galera tá assistindo ao vivo? Não, tá nada. Isso aí, num futuro distante, a gente deve fazer ao vivo. Mas, cara, quantas pessoas vão ver? Você quer falar alguma coisa, Paulo? Não. Pra alguém? Você quer parar de me cortar? Ou... Não, tá bom. É isso aí mesmo. Isso aí, agradecer vocês, cara. Muito obrigado por ter me trazido de alguma forma uma experiência incrível. Legal, legal, né? Muito bom. É legal. É isso. Até a próxima. Episódio 2 em breve aí no ar. Abraço. Valeu, gente.